Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui pela 100.5, você que nos acompanha aí pelo site aí de outros estados, em especial o meu amigo e irmão Marcelo Júlio, da cidade de Recife, e todos os demais que vão nos acompanhar aí pelo RBT Plus, né, pelo canal do YouTube. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês. Eu quero convidar vocês para a gente estar orando, fazendo aquilo que de costume a gente faz aqui, que é consagrar a programação ao Senhor, a nossa vida, e concordar com a tua oração, com a tua súplica, com a tua petição, porque a palavra diz que onde dois ou mais concordarem acerca de algo, assim o Pai concede, e nós queremos estar em concordância com você pela tua súplica, pela bênção de Deus na tua vida, tá bom? Então, você que tem fé para tal, ore conosco. Você que é vigilante, que está aí na sua guarita, está acompanhando o programa. Você que trabalha na saúde, você que é paciente, que está aí. Você que é policial militar, você que trabalha em transporte de aplicativo, enfim, onde você estiver agora. E você que está em casa também, né, que é a maior parte da audiência. Eu quero convidar você para estar orando junto com a gente acessando o Santo dos Santos, falando com o Senhor. E certamente aquilo que for pertinente para Deus e que for bom para nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o Senhor vai nos conceder, tá bom? Então, ore com a gente aí, vamos erguer as nossas vozes e unir a nossa fé nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos reunimos aqui, Senhor, em fé, conforme a graça que o Senhor nos concedeu de chegar aqui nessa noite e conforme a graça que o Senhor concedeu aos teus filhos, Pai, de poderem estar nas suas casas, de poderem estar, meu Deus, ouvindo esta programação, ouvindo a Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Pai, Te suplicar que a nossa voz, Pai, seja ouvida, que os nossos pecados sejam perdoados e que não haja culpa, que não haja barreira, que não haja empecilho e que a Tua graça possa fluir, Pai, sobre o Teu povo, enriquecendo a todos, Pai, que tem suplicado, enriquecendo a nossa saúde, a nossa fé, Pai, a nossa vida espiritual e a vida daqueles que carecem, Pai, de algum bem desta terra, meu Pai, que carece de uma porta aberta, que o Senhor possa, segundo a Tua riqueza, a Tua misericórdia para atender o Teu povo, trazendo cura, libertação, providência, provisão na porta, na casa do Teu povo, Pai, fazendo cessar a contenda, a guerra, fazendo, meu Pai, o casamento não ser destruído, repreendendo essa força que vem, Pai, para que haja o divórcio, para que haja a destruição do lar, para que haja a desestrutura, Pai, da família, Pai. Quebra essas forças, atende a voz do Teu povo, meu Pai. Repreende, Pai, essa força violenta, Pai, que vem contra o Teu povo, que vem contra os verdadeiros servos e servas de Deus, Pai. Essa força maligna que nesses últimos dias, Pai, vem para açoitar, para bater, meu Deus, e derrubar o Teu povo, tentando de todas as formas, uma fúria, Pai, contra o Teu povo. Faz cessar essa fúria, Pai. Assim como o Senhor cessou a fúria de Nabucodonosor, Pai, colocando ele para comer capim, Senhor. E ele se transformou ele ficou com a mente, Pai, o juízo de um animal, Pai, porque o Senhor é Deus e quando ele tornou a normalidade, ele disse: o Deus de Israel é Deus no céu e Deus na terra. Então faz na vida do Teu povo, porque o Senhor não mudou, Pai. E nós somos cientes de que não merecemos, Pai, a Tua graça, o Teu agir, Pai. Não merecemos, meu Pai, a Tua ação,
mas nós estamos suplicando, Pai, em fé, pedindo socorro ao Senhor, clamando, Pai. São várias mulheres, mães de famílias, esposas, pessoas clamando nessa hora, orando junto com a gente, pedindo a Tua intervenção, e nós concordamos com o coração dessa serva, desse servo, meu Pai, que pede socorro ao Senhor, que pede a Tua ajuda, Pai, que suplica, Pai, essa pessoa que está enferma, Pai, gemendo na cama de hospital, pedindo ajuda, Pai, este pai de família que precisa de uma porta aberta, de uma providência, Pai, para amanhã, meu Deus, para amanhã, para hoje, meu Deus, atende essas pessoas, Pai, atende o Teu povo, Pai, que está orando no site, no rádio, Pai, que vai orar no YouTube, Pai, escuta a voz do Teu povo, porque o Teu povo que é Teu povo de verdade, Pai, não tem ninguém a pedir além do Senhor, Pai. E aqueles que Te servem, Pai, só buscam a Ti, Pai. Não vão contar a situação para parente, para vizinho, para familiar. Eles se colocam no altar, Pai, e colocam de joelho e derramam suas lágrimas diante de Ti, Pai, esperando que a resposta venha do Senhor, Pai. E que aquele salmo se cumpra, Pai, o Salmo 121 na vida do Teu povo. Que o socorro venha do alto. O povo vai levando os olhos para os montes, Pai, olhando para cima, Pai, de onde pode vir o socorro, Pai. E que o Senhor venha socorrer o Teu povo. E que o Senhor venha responder essa oração, meu Pai, em nome de Jesus. E eu Te peço, Senhor, abençoe a vida dos ofertantes, abençoe, Pai, a vida das pessoas que fazem parte do propósito dos 300, Pai. O Senhor tem que acrescentar, Pai, na vida deles, Pai, porque o Senhor prometeu, Pai, na Tua palavra, que o Senhor honra os que Te honram, Pai, e o povo está honrando, Pai, e o povo tá fazendo parte, Pai, e o centro de missões está sendo construído, e a programação está no ar, Pai, vai fazer 6 anos, Pai. Então, isso é sinal que o povo está Te honrando, Pai, e eu Te peço, honra o Teu povo, Pai, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Alcance a cada um, Pai, veja as petições, os propósitos que essas pessoas dos 300 colocaram, Pai, e tudo que for lícito aos Teus olhos, Pai, responde, Pai, para que na 5ª vigília do clamor, Pai, haja testemunhos, Pai, haja pessoas lá contando, Pai, o que o Senhor fez na vida deles, Pai, assim como as irmãs testemunharam aqui através dos áudios, Pai, mas faz coisa grande, Pai, abençoa os ofertantes dessa rádio, Pai, que há 6 anos, Pai, eles são fiéis nessa programação, Pai, alcança o Teu povo, fica conosco, nos dirige, Pai, e que no abrir da nossa boca, Pai, não seja o homem falando, não seja a mulher falando, mas seja assim o Teu Espírito, Pai, comunicando os Teus oráculos ao Teu povo, Pai, falando profeticamente a vida do Teu povo, Pai, que ao abrir da nossa boca saia a profecia, saia palavras de pleno cumprimento, Pai, na vida de todos que nos escutam, Pai, para que Teu povo seja abençoado e que Teu grande nome, Pai, seja glorificado e toda essa nuvem do mal, Pai, e toda essa ação diabólica, Pai, que o Senhor faça cessar, Pai, e que o Senhor apresente, Pai, aos ímpios, às pessoas que não creem ainda, Pai, que o Teu povo, Pai, tem um dono, meu Pai. Toma conta dessa situação, toma conta da vida dos irmãos que estão agora nesse momento lá no centro de missões, Senhor, com o rádio ligado, acompanhando o programa e trabalhando naquela construção, Pai. Abençoa também, Pai, o pastor Reginaldo, que está fazendo parte, que está ajudando, que está colaborando, Pai. A ele e os varões que estão indo ali, que vão ali, chegar ali para fazer, Pai, parte desse propósito, Pai. E eu Te peço que assim seja acrescentado na vida de todos que nos escutam nessa noite, Pai. Bênção sem medida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é bênção do céu, né? A gente poder erguer a nossa voz e saber que Deus está nos ouvindo, e às vezes Deus permite que situações elas se agravem na nossa vida para que você possa tomar uma atitude. E quando eu falo isso, não é que Deus tenha prazer em que você venha sofrer, que você venha padecer, mas às vezes a situação se agrava e Deus está contemplando tudo, está vendo tudo na minha vida, na tua vida, e Deus espera de nós uma reação de fé, né? Eu me lembro que estava até comentando isso com os irmãos esses dias. Acho que foi quarta-feira que antes da construção lá, quando a gente vai trabalhar no Centro de Missões, eu trago uma reflexão, né? Alguns dias eu faço isso, faço oração. E acho que foi quarta, não lembro se foi terça. Eu estava falando sobre aquela situação que aconteceu com o povo de Israel e comparando com a vida do cristão, onde Golias, o povo de Israel ia lutar com os filisteus. E aí, missionário dele está aqui hoje, viu? Para quem estava sentindo falta aí, ela está aqui com a gente. E aí, missionário, eles iam lutar e o povo decidiu fazer um duelo, trazer um duelista, e trouxeram lá do lado dos filisteus Golias, e do lado de Israel não apareceu nenhum duelista, né? Apesar de todo o povo ali de Israel serem o povo hebreu, né? O povo de Deus, que deveria estar cheio da graça, cheio de fé. De forma grosseira seria o quê? O povo cristão, né? Um endemoniado e o povo cristão. E aí ninguém aparece para duelar. E todo dia Golias saía ali para afrontar o povo.
E ninguém decidia lutar, e essa coisa perdurou por 40 dias, né? Ficou ali 40 dias. E ninguém lutava, e todo dia ele saía para afrontar, né? E o exército de Israel, naquela época, até hoje, é o exército do Deus vivo, né? Do povo escolhido, do povo de Abraão. E Golias ia fazer isso e ninguém tomava nenhum tipo de atitude. Nenhum homem, tinha todo tipo de homem lá no exército. Tinha jovem, tinha forte, tinha fraco, tinha alto, tinha baixo. E ninguém tomou nenhum tipo de atitude, nem, inclusive o rei Saul, né? Também não tomou nenhuma atitude. E Davi chega para trazer uma encomenda de queijo que o pai dele mandou para os irmãos, né? O velho Jessé, o pai de Davi. E vem encomenda, Davi vai só como um menino transportar o alimento, entregar lá e tal. Mandou uns queijos lá pro capitão e tal. E quando Davi olha a situação, Davi pensou que estava vendo guerra. E quando chegou lá não tinha guerra. Tinha Golias saindo e falando um monte de coisa lá, amaldiçoando, zombando, escarnecendo, afrontando. E aí Davi, quando olha, disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar assim o exército de Deus vivo? Aí quando Davi fala essa frase, que ele interpreta a situação dessa maneira, aí já começa uma coisa a se mover no mundo espiritual. E aí Davi fala: não, eu vou lutar com ele. Vou lutar com ele, tá chamando, então eu vou sair da briga. E aí Davi vai, muito indignado com a situação, revoltado com aquilo que estava acontecendo. Davi fala que vai lutar e o pessoal fica assustado, dizendo: olha, rapaz, você é moço, você é menino, e esse cara aí é guerreiro antigo, enfim, de batalha de muitos anos, tem experiência. Davi: não, o teu servo aqui já matou o urso e o leão, tanto o urso como o leão, para livrar a ovelha. Então eu também sei lutar. E aí você sabe do desfecho da história, que Davi arremessa uma pedra com a funda na cabeça de Golias, com uma força tão absurda que a pedra crava ali no crânio, e depois ele pega a própria espada do Golias e corta a cabeça do Golias. Só que antes disso teve um confronto ali que Golias amaldiçoou Davi, profetiza a maldição para Davi, e Davi ele profere profecia também, dando um destino e uma sentença para Golias, né? E acontece isso. E eu estava ministrando e queria trazer isso aqui para vocês também, sempre trago uma reflexão aqui, antes de passar para o quadro Socorro Vem do Alto, que às vezes a situação se agrava, a minha situação, a tua, a do cristão, e a coisa vai se prolongando, porque carece, missionário, que o crente ele tem uma atitude, entendeu? Deus está vendo a situação. Será que Deus não estava vendo 40 dias ali? Né? E às vezes você pergunta assim: onde é que está Deus nessa situação? E Deus pergunta: e onde é que está você? Porque é um conjunto de ação, missionário. A fé é a provocação de Deus. Né? A palavra diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio Jesus vai falar em Mateus que se você tiver fé, não do tamanho do grão de mostarda, como o povo fala, mas como um grão de mostarda, e aí você vê como é que aquele grão ele age, apesar de ser pequeno, e a hortaliça que ele cria, como o próprio Jesus fala, ele fala: sua fé tem que ser assim, ela pode ser assim, mas ela tem que fomentar alguma coisa grande. Ela pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas tem que fazer uma coisa grande. Né? É isso que ele está dizendo. E se você mandar um monte pular no mar, ele pula. Então, às vezes você está vivendo uma situação na sua vida que ela demora, ela não passa, e você diz assim: Senhor, o que está acontecendo? Onde é que o Senhor está? E você vai ali, aquele povo de Israel ali, missionário, eu fico pensando, o que é que passava na cabeça deles para todos os dias, parece que era por 2 vezes por dia que Golias aparecia, parece que era tarde e amanhã que ele falava isso. E aí todo mundo ficava acostumado, né, como a missionária falou aqui, acostumado com aquela situação. Até a hora que Davi chega lá, a primeira vez que Davi ouviu ele falando, já disse: basta. E aí teve que vir um menino de 15, 16 anos, cheio do Espírito Santo, para manifestar a fé dele ali e dizer: vai ser dessa forma. Então, às vezes, a situação agrava na minha vida, na tua vida, para que você tome uma atitude. Não é que Deus é ruim, Deus é mau. Não tem nada a ver com Deus. Porque, missionária, tem um estágio do milagre que ele passa pela nossa ação também. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que agir. Porque hoje é pregado que você não faz nada, né? Tem até a música que diz que o trabalho só é descansar. Não, não é. Davi não descansou na batalha. Gideão não descansou. Elias não descansou. Eliseu não descansou. Moisés não descansou. Daniel não descansou. Mesaque, Sadraque e Abednego não descansaram. Então tem que tirar essa ideia de que você descansa e Deus faz tudo. Não, tem a nossa parte. E a parte de Davi foi dizer: eu vou lutar. Eu vou para cima. Eu vou fazer. Eu vou agir. E aí Deus fez: então eu também vou com você. Então, às vezes, a situação ela vai se agravando para que a gente possa tomar uma atitude de fé, para que você possa orar de forma enfática, para que você possa agir. Sabe? Uma vez, lá na igreja,
Foi um pessoal lá, tava dos jovens, né, indo pro culto, levando um coleguinha, levando outro. E aí eu percebia que aquelas crianças ali, aqueles adolescentes, eram bem oprimidos, assim, do diabo. E aí toda hora aqueles meninos lá, 14, 13, 12, 11, 15, 16... Pastor, eu queria falar com o senhor, porque tá assim, eu caí aqui, caí acolá, fiz assim. E eu sabia que havia uma ação demoníaca muito forte no meio daquelas crianças. E eu fui ouvindo, e falava comigo, tomava meu tempo, o culto terminava, e blá, blá, blá. E vamos conversar, pastor, eu preciso conversar. E teve um dia que eu me revoltei com a situação, né, daqueles jovens, e eu falei, estava no meio do culto lá, terminou o louvor, Deus me deu uma visão durante o culto, e eu fui e disse assim, ó, fica aqui em pé as crianças, os jovens aqui, faz uma fila aqui, e fica olhando, Deus colocou um anjo aqui nesse lugar, fica olhando o que vai acontecer quando essas crianças passarem por aqui. A missionária estava lá nesse dia, eu disse, eu quero só o louvor aqui, tocando baixinho aqui para mim. Aí fiz assim a fila, aí o primeiro menino que vem na frente, quando passa onde eu falei, o menino cai violentamente manifestado, a missionária lembra disso, violentamente manifestado lá. Ele estava possuído lá. E aí caiu outro. E aí o povo ficou assim. E ali foi uma noite de libertação. A gente nem estava preparado para aquilo. Não era um culto para tratar especificamente de libertação, porque Deus liberta o dia que Ele quer. Mas existe cultos que a gente trata de forma mais enfática isso. Mas esse culto não era. E ali a gente orou. E o povo ficou impactado com o mover de Deus ali. E aqueles meninos saíram de uma maneira diferente para poder dar um progresso maior na sua fé. Mas aquilo ali durou enquanto eu ia tolerando, sabe? E aceitando. Hoje vai acontecer alguma coisa. Então, tem um momento que você precisa chegar a Deus ou chegar diante do inimigo e profetizar. Eu me lembro que eu fazia o culto na casa da minha mãe, no terraço, um cultozinho de jovens. No sábado, meu pastor fez, não, faça esse culto, é bom, estudo, tal, reunindo jovens. E aí, nessa época, né, eu não era pastor, era um jovem de igreja, fazia o culto lá, era uma bênção no sábado. E aí o meu pai, ele ficou incomodado com o culto. Meu pai foi uma pessoa que não servia a ninguém, não servia a Deus. Eu acho que meu pai só servia a ele mesmo. E aí meu pai, para afrontar, eu creio que usado pelo inimigo, ele disse assim, ó, se aí você está fazendo o seu culto de crente, no próximo sábado eu vou fazer o meu. Aí eu achei estranho, porque meu pai não pertencia a nada, nenhum segmento de nada espiritual. E aí ele falou, então sábado eu vou fazer o meu. E você não vai poder fazer, que cada sábado cada um faz o seu. Eu disse, só pode ser o diabo falando. E aí ele disse, eu vou mandar a fulana trazer aquela imagem lá e a gente vai botar aqui, né, para acender aqui o negócio e tal, acender vela aqui, e você não vai fazer. Aí eu falei assim, sabe, aquilo foi uma afronta, eu senti que era o diabo. Eu fiz, isso aqui não é meu pai nunca falou um negócio desse, sabe? E aí eu levantei e disse assim, eu fiz, tá, com todo respeito ao senhor, pai, o senhor só bota essa imagem aqui, nesse terraço, onde a gente ergueu um altar para adorar a Deus, o senhor só bota essa imagem aí, se não existir um Deus vivo lá no céu. Se eu que estou aqui na terra não servir esse Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Agora, se o senhor botar lá, é porque não existe. Esse Deus não existe. Agora o senhor pode tentar colocar lá, pai. Falei assim, na mesa, a gente estava comendo. Todo mundo ficou assim meio assustado, mas eu já tinha uma certa experiência, eu sabia que eu estava falando com o diabo. E meu pai não colocou nada. E teve o culto lá e tal, e meu pai até compareceu para ficar conversando com os jovens, com os meninos e tal. Ou seja, porque houve uma atitude. Então, tem hora que a situação exige uma atitude de fé. Você não pode, como o missionário falou aqui, se conformar com a situação, porque muitas vezes aquilo que a gente está achando que é a vontade de Deus é o diabo agindo. Sabia disso? Lá em Lucas 13, narra o fato da vida de uma mulher. A mulher era tão sem significância que não diz nem o nome dela. Fala a mulher encurvada, né? E a mulher passou ali 18 anos da sua vida com um problema, ela aceitando aquilo como a vontade de Deus, até o dia que Jesus chega e se revolta com aquilo ali, expulsa aquele demônio da mulher e diz que o espírito de enfermidade saiu da vida dela e aconteceu. Então, tem hora que a gente precisa ter uma indignação de fé para poder mover as coisas. Porque eu vou te falar para você, meu irmão, minha irmã, que caminha com Jesus, que o adversário está sempre trabalhando
para que haja um conformismo. Uma coisa é você ter consolo e ter contentamento com o que Deus faz, com o que Deus te dá. Agora, conformismo é uma doença. Conformismo, comodismo, tudo que tiver ismo é um vício. É doente. Então o diabo trabalha e a gente hoje vê muitos crentes no conformismo, no comodismo, sendo assolado, como era o povo aqui de Israel que eu citei na passagem de Davi, envergonhado e dizendo, seja feita a vontade de Deus. E Deus, a minha não, minha vontade não. Ei, acho que os hebreus diziam, seja feito conforme Deus é. Deus fez, não, conforme eu não. Eu estou esperando uma pessoa de fé para poder agir. Então a fé vai trazer a dinâmica de Deus para a sua vida e a dinâmica que você precisa. E lembrando que isso não implica que não vai haver luta, porque está aqui o cara que luta. Eu estou aqui com a mulher que luta e está aqui o homem que luta. Porque quando você realmente tem essa fé para agir, você vai enfrentar a luta. Você não imagina a quantidade de luta que a gente enfrenta no Centro de Missões. Ontem a gente foi afrontado lá por um incircunciso, sabe? A gente tá lá construindo, gente. De vez em quando cai uma garoazinha. A gente debaixo de chuva, trabalhando de noite. Todo mundo trabalha no trabalho secular da gente. Aí quando é à noite, a gente vai pro Centro de Missões trabalhar, já cansado do trabalho. A gente tá trabalhando lá, cai uma garoa, a gente se ampara da chuva e trabalhando. Aí chega um morador que tem uma casa, um sobrado vizinho, e ele vai chegando do trabalho, no seu veículo, vê a gente lá, faz a volta, e chega lá, e ele diz, com palavrões, né? Vocês estão fazendo um barulho do... Aí fala um palavrão, né? Aí é censurado. Pá, fala um palavrão, porque esse barulho é ruim que só... Pá, outro palavrão. E ele falou assim, eu pensei, quem é esse endemoniado, esse incircunciso? Qual é a lei que a gente está infringindo? Qual é o barulho que a gente faz? O barulho de uma pá pegando areia, o barulho de uma colher de pedreiro? Aí ele falou isso, e ele veio, sabe? Ele estava com uma coisa tão ruim que a gente sentiu. E eu olhei para ele assim, eu podia dizer, tá bom, a gente vai parar a construção, viu? Me desculpe aí, tá certo. Na hora que ele fez aquilo ali, eu lembrei de Neemias. Quando Neemias vai construir, aquele povo, Sanbalat, Tobias e Gesem, se levanta com ímpeto contra eles. Quando ele falou isso aí, missionário, eu fiquei olhando assim para ele falar assim, desse jeito que eu olho assim, ele falando, eu fiz, tá incomodando o nosso trabalho, o nosso barulho? Ele fez, Eu fiz, sabe o que eu acho interessante? Eu fiz, sabe o que eu acho interessante? Sábado passado, 3h40 da manhã, aquele cara daquela casa ali ligou um som tão alto, que tava, sabe? Eu não sei o que era aquilo, que tipo de som ele tem ali, se ele tem um palco dentro da casa dele, uma carreta. Mas ele ligou aquilo ali e as músicas que ele ouvia só tinha palavrão, aquilo não é música. Ninguém daqui se incomodou e eu olhei para os irmãos e disse, fiquem vendo, ninguém tá falando nada com aquele cara que tá ouvindo esse som, mas vão vir falar com a gente aqui. E você apareceu aqui. Ele, mas porque o barulho? Eu fiz, olha, ele fez, eu trabalho cedo, eu fiz, todo mundo aqui vai acordar cedo para trabalhar, certo? Então o horário que a gente tem para trabalhar é esse aí, a gente tenta fazer o mínimo barulho possível, mas o horário que a gente tem é esse aí. E eu não consigo entender como é que é um som daquele, não lhe incomoda e o barulho de uma pá de uma colher lhe incomoda. Aí chegou outro irmão lá, o diácono Renato, chegou e também falou do som e pronto. E aí ele saiu. E aí ele viu que ali não era assim, que a gente vai continuar a construção. E ele perguntou, o que é isso aqui? Ele viu uma parte lá da ação social que está erguida, ele achou muito alto. Eu disse, ele achou isso aí alto? Porque eu acho que ele quer ter privacidade na piscina, que ele vai botar uma piscina na casa dele. Aí eu fiz, ele achou isso aí alto? Ele achou esse alto? Esse aqui é o mais baixo que tem aqui. Do lado da casa dele vai ter uma torre de 3 andares com um terraço lá em cima, que é a parte lá onde vai funcionar o estúdio, vai tudo. Quando ele começar a ver. Então, tem momento que Satanás vem para encaixotar a gente. E aqui Golias queria encaixotar o povo de Israel. E eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho certeza que isso aqui que Deus está falando pela minha boca tem o endereço certo. Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando com pessoas aqui. E Deus está esperando uma ação de fé sua para ele poder agir dentro dessa causa. Entendeu? Porque às vezes a gente confunde a humildade que Jesus manda a gente ter, e o diabo é mestre em manipular a palavra e usar aquilo ali, para que você exerça essa humildade diante do diabo. Jesus nunca mandou a gente ser humilde diante do diabo. Jesus nunca mandou ninguém se ajoelhar para o diabo, dizer sim, senhor. Jesus mandou o diabo se ajoelhar para a gente e obedecer o que a gente fala em nome de Jesus. Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês, tá? Eu quero dar os avisos aqui para ir para o quadro Socorro Vem do Alto, que está uma bênção. A situação aqui do nosso irmão. Espero que possa também falar com outras pessoas aí. Também espero que vocês comentem lá no YouTube, tá?
porque cada vez que vocês comentam lá, as pessoas que enviam as questões, elas vão para o YouTube ou ver, ler o que é que vocês falam, e o comentário de vocês também está ensinando e falando com as pessoas, as experiências de vocês, tá? Pastor, eu não sabia que tem um canal no YouTube, estou ouvindo pela primeira vez. Qual é o canal? RBT Plus, 3 letras, R de rato, B de bola e T de tatu. RBT, aí você escreve Plus, Plus, RBT Plus. Você se inscreve no canal e você pode ficar ouvindo vários programas que tem lá postado, na hora de dormir, no seu trabalho, enfim, você vai estar aprendendo com vários quadros, né, do Socorro Vem do Alto, que o pessoal chama de OSVA, Socorro Vem do Alto, os profetas da última hora, e Deus vai estar abençoando a tua vida, tá? E eu quero só aqui agradecer publicamente, como sempre faço, fazer menção dos nossos ofertantes. Nosso programa não tem comercial, não tem negócio de apoio cultural, não tem negócio de abraço, não tem negócio de perder tempo. Aqui é 2 horas de Bíblia, certo? E isso é possível por causa dos ofertantes, porque a gente não tem patrocínio de loja para passar comercial. Aqui são os ouvintes que ofertam e eles falam, pastor, a gente quer Bíblia. A gente oferta e o senhor prega a palavra. E assim vai sendo. E assim é que a gente paga o nosso horário aqui na 100.5. E se você tem sido abençoado, e se você foi abençoado só por essa reflexão aqui que a gente deixou da palavra, seja ofertante, ajude a manter esse programa no ar. Estamos aqui há praticamente 6 anos, agora em dezembro vai fazer 6 anos que a gente está aqui na 100.5, pregando aqui toda quinta, a partir das 22 horas, tá? Já tivemos também aqui com 2 horários de programa, na quarta e na quinta. Eu parei porque eu não tinha condições de ficar 2 dias assim, porque tinha culto na igreja, tinha um monte de coisa, tinha trabalho. Mas a gente está estudando muita coisa para ampliar aqui a programação, para abençoar a tua vida, tá bom? Então se torna ofertante. Pastor, eu quero ofertar, como é que eu faço? Fale com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. Pastor, o senhor fala muito rápido, fala devagar. 83 é para quem está fora, né? DDD da Paraíba. Quem está fora ouvindo pelo site, pelo RBT, aí bota 83, aí o número fica 99105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. E lembrando, para quem usa o Pix, essa chave Pix, você pode enviar a sua oferta, tá? E você vai estar sendo tremendamente abençoado. Nós temos um grupo de intercessão que todos os dias às 18 horas, 6 horas da noite, na virada do dia, as irmãs, os irmãos se colocam de joelho para estar orando pela vida de todos os ofertantes do programa e para estar orando por todas as causas do propósito dos 300. Tá? Pastor, que propósito dos 300 é esse? As nossas horas se avançam aqui, não vai dar para explicar, mas eu peço que você se inscreva no nosso canal e assista o último programa, o programa passado. Eu vou estar explicando bem direitinho o propósito dos 300 no começo da programação, tá bom? Ali entre 20 minutos e alguma coisa, você põe lá que eu vou estar explicando. E vai ser um propósito que vai abençoar a tua vida e vai abençoar a construção do Centro de Missões, tá bom, pessoal? No mais é isso. A gente vai soltar aqui a vinheta. O Sávio já está ali com a pergunta. Ele vai soltar aí a locução. E fica ligado aí. Em seguida a gente vem com a resposta. Em nome de Jesus, tá? Então fica aí com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, homem de Deus. Pastor, eu estou passando por uma situação complicada com minha esposa e gostaria de um direcionamento bíblico. Em setembro do ano passado, nós fomos visitar a congregação de uma pastora. Minha esposa dizia que essa pastora era muito usada em revelação, profecia e dizia que no dia que pisasse lá, na igreja da pastora, Deus ia falar com ela. Nós fomos, essa pastora profetizou para ela. Eu não entendi muito o que foi, mas minha esposa caiu, ficou toda se tremendo no chão e desse dia em diante, minha esposa começou a ser mais ativa na obra. Ela começou a fazer vídeos de reflexão da palavra, de mensagens proféticas. Aí começaram a surgir os convites para ela pregar. Eu sempre fiz questão de acompanhá-la para incentivar o ministério dela, mas ela está recebendo tantos convites que se chocou com os dias de culto na nossa congregação, onde eu sou diácono. Por isso eu comecei a faltar cultos, porque ela não sabe dirigir carro, e eu tinha que levar ela para poder atender aos convites. Com isso, nosso pastor nos repreendeu durante. Minha esposa não gostou, saiu da igreja e começou a fazer cultos num galpão com mais 2 missionárias. A cada domingo está ficando mais cheio.
Eu fui ajudar num culto, e uma missionária que veio de fora para pregar lá profetizou para mim e disse que Deus estava me chamando depressa, pois a Ele queria fazer rápido na minha vida. Com isso, minha esposa e as missionárias me pressionaram para que eu fosse falar com meu pastor para me desligar do ministério e viesse cooperar na obra com elas, porque elas iam me consagrar a pastor. Pastor Josué, eu estou completamente perdido, porque não sei o que responder a elas e nem como falar com meu pastor. Por favor, me ajude. Tá aí a questão do nosso irmão, né? Que situação complicada, né? Muito complicada. Por isso que eu trouxe a missionária Dalit aqui, para ela estar respondendo também junto comigo. Porque aí ela ataca de um lado e eu do outro. E peço que você que está em casa aí se inscreva no canal do YouTube, porque aí vão ser 3 frentes de ataque. E aqui eu ataco de um lado, a missionária ataca do outro, você lá no YouTube ataca do outro. Então vai ser eu, ela e vocês aí do YouTube. E eu quero agradecer a todo mundo que curte lá, que comenta, que tira um tempo, né, para comentar, porque eu sei que a vida de todos vocês é bastante corrida. Eu fico muito feliz quando o povo conta o seu testemunho, conta os seus relatos. Muitos irmãos ali comentam e enriquece muito o programa e também ajuda, né, auxilia nas respostas das questões que as pessoas enviam, né? Por exemplo, num caso desse, quando você comenta, quando você dá a tua visão que Deus te deu aí, você vai somar com o que a gente está falando aqui, vai acrescentar para estar esclarecendo, né, a questão desse irmão e dessa irmã aí, né, da esposa dele. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é essa coisa aí de cair, né, e ficar se tremendo e falar que é uma manifestação do Espírito de Deus e tal. A gente precisa entender o que é a manifestação do Espírito Santo, né? Porque hoje em dia, um monte de coisa assim bizarra que acontece na igreja, o pessoal fala que é o Espírito Santo, né? O povo diz que o Espírito de Deus está lá no meio daquele povo gospel, depois diz que está aqui, que está ali. E essa questão de cair e ficar se tremendo e ela levantou a lei diferente, né, e tal. Muitos dos casos que eu já vi, que pessoas caem, como essa irmã, eles caem, missionário, inconsciente. Cai sem consciência no chão. E aí diz assim, o que foi que aconteceu ali quando você caiu, irmão? Aí fala, olha, eu não sei, a minha vista ali, ela escureceu. E eu senti uma coisa boa, senti uma paz, e umas coisas bem subjetivas, o descanso de Deus e blá, blá, blá e tal. E aí a pessoa levanta, e a maioria daquelas pessoas ali continua na mesma vida que tá, fica pior às vezes, né? E nesse caso aqui, a irmã levantou, né, e começou esse grande ministério aí, né, que ela começou a fazer os vídeos, as reflexões, e aí agora prega, recebeu o convite, e aí agora saiu da igreja e abriu a própria igreja dela, né? Então foi isso aí que aconteceu, né? Então o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui, quero até citar um versículo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 7, 1 Coríntios 12, 7, que diz assim que a manifestação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ela é dada por Deus visando um fim proveitoso. Então, toda vez que a gente falar que o Espírito de Deus está se manifestando no ambiente, tem que ter um fim proveitoso. Não pode ser subjetivo, não pode ser para algo inútil, né? Como uma vez eu vi um pregador, um pastor, que ele dizia assim, vai ali, Espírito Santo, pega aquele irmão, leva ele para lá. Aí ficava mandando o irmão ir para frente e para trás assim no culto, e ele dizia assim, Espírito Santo, leva ele lá no final. Aí o irmão ia parecendo uma múmia, assim com a mão para frente, aquela múmia de desenho animado. Aí ele ia lá na frente, aí o Espírito Santo traz ele aqui no púlpito. E isso, o povo dando glória a Deus e tal, e ele falando isso. E eu, sentado na cadeira, tentando entender qual era o proveito daquele ali. Se eu fiz isso aqui, o Espírito de Deus, qual o proveito disso? Aí o irmão ia, feito uma múmia. Vai lá, Espírito Santo. Aí o irmão ia. Vem cá, Espírito Santo. E o irmão, ele era todo desengonçado, assim, todo esquisito. Aí ficava uma coisa, sabe? E o povo dando glória a Deus. E aí no final do culto lá, esse pregador, esse pastor, ele falando, vocês viram o poder de Deus aqui? Vocês viram quando o homem de Deus, ele exaltava ele mesmo? Quando o homem de Deus é cheio assim, o Espírito Santo faz o que você está dizendo. Ele dizendo lá, ele se exaltando. E aí o pessoal comentando lá, falando o que eu achava. E aí você sabe que eu não poupei, não me poupei de falar o que eu achava. Eu disse, eu acho que isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Porque qual o sentido do Espírito Santo ficar levando esse irmão para frente e para trás aí?
E aí o pessoal não gostou e tal, e ficou aquela coisa. Mas no meu entendimento da palavra, na minha racionalidade, eu fiz isso não é o Espírito de Deus. Assim como um dia eu estava na igreja de um amigo, ele me convidou para um momento lá dos jovens, uma oração, e eu estava lá e começou a oração forte, e aí uma menina que estava lá, ela pegou e chutou a cadeira assim, bateu, não sei como é que foi, eu sei que a cadeira de plástico assim, ela voou longe, e ela ficou com a mão assim, quando você não dá um brinquedo a uma criança mal educada, mimada, que ela fica assim, se sacolejando, e ela começou a sacolejar e balançar a cabeça e ficar gritando. E a língua dela... Eu não sei o que era aquilo. Eu sei que todo mundo se assustou, porque tá a oração, tá o silêncio, de repente uma cadeira... Blá, 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 e aí começa aquilo, e aí o pessoal olhando, né? E aí, não, é o Espírito Santo tá batizando, não sei o que, Deus tá batizando. Aí ela começou a fazer isso, se contorceu e caiu por cima de mais cadeiras lá. Inclusive ela se machucou lá. E o pessoal disse que era o Espírito Santo. Na época, eu era novo convertido, mas na minha cabeça eu ficava assim, isso é o diabo, isso aí é o diabo, isso aí é o diabo, na minha cabeça. Só que quando você é novo convertido, você vê o povo falando em língua, mistério, você fica com medo. Eu com medo ali de dizer que era alguma coisa. E aí na minha cabeça, isso é o diabo. E aí eu saí, e aí tinha um irmão que estava comigo, e ele fez, e aí, varão, o que você achou disso daí? Eu fiz o que eu achei, foi uma benção, né? Ele fez, não, fale direito, fale, o que você achou? Eu falei, não, eu achei que foi alguma coisa ali maligna. Ele fez, eu pensei a mesma coisa. Então, Deus, missionário, ele não é um Deus que confunde. Ele não é um Deus que vai causar confusão na pessoa e você vai sair de uma situação sem saber o que é o Espírito de Deus. E essa coisa aí que aconteceu com sua mulher, eu falo aqui com toda certeza, baseado na palavra, isso não é a manifestação do Espírito Santo. Principalmente se for na igreja da pastora que eu estou pensando. Que ela tem um monte de seguidor na internet, que ela faz uns vídeos, que ela tira o dinheiro do povo, que ela engana o povo. E começando que não existe pastora, né, na Bíblia. Não existe pastora. Qual mulher foi ordenada pelos apóstolos a pastora para liderar uma igreja? Nenhuma. Só hoje que o povo faz. Todas as mulheres que estão fazendo isso vão ter que dar conta diante de Deus. Deus vai dizer, quando foi que eu mandei você fazer isso? Porque não está na palavra. A doutrina que a gente segue tem que ser a doutrina apostólica. E nenhuma mulher foi ordenada pastora. A menos que o povo chame a irmã de pastora por consideração, porque ela é casada com um pastor, e está ali ajudando ele na obra. Então, ela é um auxiliar, né? Por dizer, pastora, consideração. Agora, uma pastora que preside o ministério, esse é um erro. E esse cai, bota a mão na cabeça, cai, ficou ciscando, isso é demônio. O nome disso é transferência de espírito. Geralmente a pessoa é um vaso rachado, é uma pessoa que tem a vida assim, não é totalmente liberta, não está firme no evangelho. Aí uma mulher dessa impõe a mão sobre a cabeça da sua esposa, o espírito dela passa para o outro. Assim como acontecia nos templos, né, na época de Israel, que existiam as prostitutas e os prostitutos cultuais no templo, que aquelas pessoas nos seus rituais, nas suas orgias, passavam espíritos uns para os outros. Inclusive tem até filme de Hollywood que retrata isso da maneira cinematográfica ali, e apesar daquelas pessoas não conhecerem a Bíblia, não conhecerem esse lado espiritual, eles retratam de maneira fiel a transferência de espírito de um para outro. Então o primeiro ponto que eu abordo aí, que está errado, foi essa coisa aí. O primeiro ponto é a queda da sua mulher. Essa queda aí não foi de Deus, né? Ela não recebeu o Espírito Santo, ela não recebeu nada. Provavelmente, se o senhor perguntar a ela o que foi que aconteceu, ela vai estar inconsciente, não lembra. Porque quando o Espírito Santo toma uma pessoa, ainda que a glória de Deus seja muito forte, a pessoa cair, se ela cair ali no chão, ela vai se equilibrar, ela não vai cair inconsciente, não vai cair com a consciência tomada. O único espírito que toma consciência de um ser humano é o diabo. A pessoa vai, manifesta, mata, quebra tudo, não lembra de nada, porque ela está possessa, entendeu? Agora o Espírito de Deus, ele usa você na cura, na libertação, no poder, seja como for, você lembra de tudo. Porque o Espírito Santo não toma a consciência da pessoa. Ele não rouba a consciência. O Espírito Santo, ele entra, ele faz morada na gente por um convite nosso, por um pedido nosso, ele não rouba a nossa consciência. Ele não rouba a nossa consciência. Satanás ele rouba a consciência do homem, da mulher que ele possui, porque ele quer usar o corpo da pessoa para a pessoa perder o controle e fazer o que ele quer, fazer a obra das trevas, né? Então, o primeiro ponto que eu abordo aí, e se sua mulher estiver ouvindo, enfim, é isso que a Bíblia diz, eu não tenho muito o que fazer. Gostando ou não, isso que ela recebeu dessa suposta pastora aí, não foi o Espírito de Deus. Isso é uma manifestação diabólica e eu chamo isso de transferência de espírito, só que de espírito maligno. Amém, glória a Deus. E realmente a manifestação do Espírito ela é dada com um fim proveitoso. Eu me lembro que anos atrás,
2006, 2007, 2008, por ali, veio esse vento de doutrina, vamos falar assim, né? De cair no poder, de perder a consciência e ficar ali. E eu me lembro que eu fazia parte de um grupo que era muito ativo na obra, agora eram todos muito jovens, de 18 para baixo, né? E a gente vivia evangelizando em ônibus, pregando nas praças, pregando nas ruas e fazia ação social, e era aquele fervor, né, no meio dos jovens. E o jovem realmente ele é fervoroso. Se você colocar ele para passar o dia inteiro trabalhando para Jesus, ele vai. E aí chegou uma turma e veio introduzir esse movimento no meio da gente, né? Então veio com esse mover e funcionava mais ou menos assim. Eles sempre por meio de uma banda, tem que ter uma banda, e a música começava a tocar e aquele negócio, repetitivo, né? Aquela frase repetitiva. E aí ficava lá depois de muito tempo, todo mundo já ali embalado naquele som. E aí vinha uma pessoa e começava a colocar a mão na cabeça das pessoas. Tem também gente que passa com pano, né, por cima das pessoas. E as pessoas caíam no chão. E todo mundo caía. Alguns caíam. Hoje, depois de muito tempo, eu entendo o seguinte, que alguns caíam realmente por transferência de espírito. Outros caíam porque viam os outros caindo. Né? E também, assim, não era apenas um caído. Às vezes eles ficavam no chão se tremendo, aí ficava se revolvendo para um lado e para o outro. Era uma coisa bem esquisita, mas aí todo mundo ficava com medo de dizer que aquilo não era Espírito de Deus, com medo de blasfemar, e ficava naquela situação. Até que, no dia 8 de março de 2008, o pastor Josué era bem novinho, ele tinha, acho que era 20 anos na época, ele chegou lá na igreja, né? E veio chamar a gente para se alistar para uma obra missionária, que foi aí que eu conheci ele, né? E ele chamou a gente foi com ele e tal, e aí ele nunca perde uma oportunidade de pregar, né? E aí ele começou a pregar para a gente, e ele, naquela noite, inclusive, a gente ia participar de outro movimento desse, né? E aí ele não perdeu a oportunidade, ele abriu a Bíblia e veio pregar para a gente. Tanto que todo mundo lá ficava chamando ele de João Batista, né? Então, ele olhou nos olhos da gente, a gente era muito novo na época, e ele disse assim, por que vocês caem no poder? E muita gente não teve resposta. E disse assim, o que é que acontece depois que vocês caem no poder? Qual é a manifestação? Qual é o efeito? Porque se você está dizendo que é o Espírito Santo de Deus que está lhe revestindo de poder, ele lhe reveste para alguma coisa que você vai efetuar. Então, o que está acontecendo? Estão ressuscitando gente, estão expulsando demônio, estão curando pessoas. O que está acontecendo? Estão, pelo menos, pregando, né, com conhecimento bíblico. E aí ninguém soube responder, só que teve uma lá que ela era mais ousada, ela disse, você não pode nos julgar, esse é o poder de Deus, é uma manifestação do Espírito de Deus. João do Apocalipse, ele caiu no poder também, e a gente cai no poder também. E aí ela foi querer se comparar a João do Apocalipse, que ele foi arrebatado para receber a revelação que a gente tem até hoje no Apocalipse, né? E o pastor Josué, na época, ele conversando com a gente, ele disse assim, isso não segura ninguém na fé, isso é um vento de doutrina, e daqui a pouco todo mundo está desviado. Quem realmente não se apartar, porque não é o fato de você errar. Você pode ter entrado no movimento, mas você pode sair. E ali ele alertou, algumas pessoas realmente abriram os olhos e saíram, e outros não. E realmente todos eles, hoje eu olho para trás e todos eles estão caídos. E era um grupo de umas 30 ou mais pessoas, né? Era muita gente. Então, assim, realmente todos eles estão caídos e estão com aversão a tudo que se diz, a tudo que se chama Deus. E isso acontece, né? Mais um ponto que eu quero abordar aqui também está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, que diz assim, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aí você vê que ela falou o seguinte, ela já estava com vontade de ir, e ela disse o seguinte, eu vou porque Deus vai falar comigo. Ela já estava cobiçando ir até aquele local. Era uma tentação, era uma cobiça. Por quê?
o que era que havia de tentador em João Batista pregando? Um homem que comia gafanhoto, um homem que se vestia com pele de camelo, um homem que não tinha uma aparência agradável, e a pregação dele era, se você for abrir em Mateus capítulo 3, né? Se você for abrir, você vai ver que a pregação dele era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quem vinha até ele confessava os pecados publicamente, e eram batizados, e começavam a aprender e se tornavam discípulos, porque ele tinha os seus discípulos. Então, quem ia até João Batista ia com o intuito: eu quero me converter, eu quero me arrepender, eu quero me batizar, eu quero ser salvo. Agora eu lhe pergunto, quem é que vai procurar uma pastora assim? Porque eu também não sei qual é a pastora, mas eu imagino quem seja, e eu imagino também porque, assim, é como se fosse uma série, né? São várias pessoas iguais que são assim. E uma coisa muito característica é que essas mulheres que elas pregam, elas têm uma dupla linguagem. A pregação delas pode ser até coerente, pode ser até bíblica, mas o trejeito dela é outra pregação, é lascívia, é luxúria, é sensualidade. Então, o que será que atraiu essa mulher para ir até esse local? E que, consequentemente, levou também ao seu marido, porque a gente tem que ter muito cuidado onde a gente pisa. Porque a partir do momento que você pisa num local, você agora está vulnerável a tudo que acontece ali. Ninguém nunca vai por exemplo, um leão, ele não vai ser um perigo para você porque você não mora perto de uma savana, mas se você for para lá, aí ele só se torna um perigo para você. Então, por isso que a gente tem que se guardar do mal. Então, ela foi tentada a esse local. E não foi apenas uma mulher. Eu me lembro que a gente, uma vez, pegou um Uber, e o rapaz do Uber, ele fez amizade com a gente, e ele estava contando que estava muito aperreado porque a mulher dele deixou de ir para a igreja que ele congregava, estava ouvindo uma pastora, e ela começou a ficar usando umas unhas alongadas, uma maquiagem extravagante, roupa sensual, e começou a... Ele olhou para a esposa e disse assim: ela está parecendo muito com essa pastora, porque é algo que realmente que atraiu, seduziu e concebeu o pecado. Então, o que acontece? Ela foi atraída pelo pecado dela para esse local. Chegou nesse local, ela já não tinha mais... ela já estava entregue ao que estava sendo ministrado ali, até porque ela disse: eu creio que se eu for, eu vou receber. Ela foi completamente aberta. E o Espírito, assim como o Espírito Santo, ele entende, ele vê, os demônios eles também veem. Então, ele sabia, aquela lei está disposta. Então, ela pode ser mais uma discípula. E aí ela foi lá, impôs as mãos e ela foi fisgada, né? E hoje ela está continuando esse ministério, né? Assim como, por exemplo, Elias e Eliseu, por exemplo. Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias e passou a fazer obras maiores que Elias. E ela recebeu uma porção dessa pastora, só que não para fazer aquilo que Eliseu fazia, né? Mas para continuar essa obra, né? Então, o que eu vejo aí foi... O primeiro ponto é isso. Primeiro, ela recebeu algo e não teve uma manifestação do Espírito nenhuma, do Espírito Santo de Deus nenhuma. Até porque, se ela tivesse recebido algo da parte de Deus, a primeira coisa que ela ia fazer era aprender. Ela ia aprender, porque você vê que o próprio Pedro, ele passou 3 anos caminhando com Jesus, 3 anos e meio caminhando com Jesus, e lá ele ficou esperando em Atos. E antes de Jesus subir, Jesus disse para ele: quando você se converter, você vai lá e fortaleça seus irmãos. E aí lá em Atos, ele prega, ele batiza 3.000 pessoas. E ele prega, as pessoas se convertem, 3.000 pessoas, ele ainda batiza, né? Então você vê que existe uma caminhada, que existe um percurso a ser percorrido, e é aí que muitas pessoas não querem passar. Elas já querem estar com o microfone na mão, falando, pregando. Eu me lembro que eu passei 10 anos de molho, aprendendo em silêncio, sendo discípula, ouvindo, aprendendo, sendo repreendida, estudando, passando prova, até que um dia Deus começou a me usar. Então, ninguém sai da noite para o dia. Ninguém vai da noite para o dia: agora eu sou líder, agora eu sou pastor, agora eu vou ensinar. De setembro para cá, já está recebendo, já tá com galpão. E agora, esse pecado que estava em uma passou para outra, já passou para mais 3 e vai sendo proliferado, né? Então, é algo muito perigoso e não é tão simples assim de se resolver, né, irmão que enviou essa pergunta? Não é tão simples. Daqui para o final, o senhor vai entender melhor. A pessoa vai para aquilo que é atraído, né? Se ela congrega, tem um pastor,
O que ela foi fazer nesse lugar? Ela disse, lá ela é ousada, tem revelação, tem profecia, tem poder. E hoje ela é igual a pastora, né? Pelo que o irmão falou aqui. E realmente está difícil o irmão fazer algo, porque, sinceramente, esse tipo de coisa envolve a pessoa e o homem fica meio frouxo, porque eu percebi que o irmão está meio frouxo, né? Porque ele, como cabeça do seu lar, como diz Efésios capítulo 5, cabeça do lar, tem que governar o lar dele sob disciplina. Ele faltou culto, foi repreendido pelo pastor, junto com a esposa não gostou, saiu da igreja. O que ela está fazendo no galpão não é um culto, ela abriu uma igreja, abriu um ministério, se juntou com mais duas, que deve ser do mesmo bando, que isso é um bando, e aí agora estão exigindo que o senhor vá lá se desligar do ministério do seu pastor para ela se consagrar ao senhor pastor. Aí o senhor fala, não, ela ficou mais ativa no ministério, eu acompanho ela no ministério dela. Que ministério é esse que ela recebeu? Porque de setembro para cá, faz quantos meses aí? Quem é bom de conta aí? Conta aí, me diga aqui no WhatsApp aqui. Quem está ouvindo aí o programa. De setembro para cá. De setembro para cá aqui, ó. 10 meses. Em 10 meses ela foi num local, aí Deus já falou com ela lá, ela caiu, ciscou, levantou, um vídeo aqui, um vídeo ali, um convite aqui, um convite ali. Começou a faltar culto na igreja que ela congregava. O pastor repreende, ela não aceita. Pega um galpão, se junta com duas mulheres, começa a fazer culto, está enchendo de gente. E aí, ela está dizendo para o senhor agora que o senhor tem que ir lá falar para o pastor que vai sair, que elas vão consagrar o senhor pastor. Sabe qual é o nome dessa obra que ela está fazendo, o ministério desse? É obra de engano, o nome disso aí. Obra de engano. O nome disso aí que eu chamo é a multiplicação da iniquidade. A pessoa, como essa pastora aí, que se for a que eu estou pensando, também se não for, deve ser igual, é do mesmo lote de fabricação. Saiu da mesma máquina do inferno que fabrica esse tipo de coisa, de heresia, de apostasia, entendeu? Se não for essa, deve ser igual, certo? Aí foi lá, recebe uma imposição de mão. É tudo muito subjetivo, nunca tem palavra, é sempre subjetivo. Tem que ser música. Com certeza, nessa hora que impôs a mão, estava rolando uma música, uma emoção, é sempre assim. Recebeu uma imposição de mão, levantou, aconteceu toda essa trajetória aí que eu citei, e agora o senhor tem que ir lá pedir para o pastor, falar para o pastor que vai sair, que elas vão consagrar o senhor ao pastor. Elas vão consagrar o senhor com que autoridade? Elas vão consagrar o senhor aqui. Vai se juntar elas três, vão consagrar o senhor dentro de quê? De uma bacia de vinagre? Vão jogar suco de laranja na sua cabeça e lhe consagrar? Entendeu? Porque elas receberam autoridade de onde para consagrar o Senhor? Se a autoridade que o cristão exerce, ela vem da palavra, né? E o próprio Jesus vai dizer, o homem não tem nada se do céu não for dado, qual autoridade que ela tem para consagrar? Entendeu? Uma vez eu falei na igreja, aqui eu tenho autoridade, aqui eu sou autoridade. Aí fora, no mundo dos homens, eu não sou ninguém, eu sou um cidadão. Agora aqui eu tenho autoridade. E aí por que o povo acredita que eu tenho autoridade? Porque vê o demônio manifestar lá e fica de joelho obedecendo. Povo. Então o pastor aqui tem autoridade. Mas lá fora não tem autoridade. Lá fora eu estou sujeito às autoridades da terra. Mas eu tenho autoridade. Agora eu penso, qual autoridade que essa mulher tem para consagrar o senhor pastor? E essa missionária que veio de fora, que profetizou que Deus quer fazer rápido na sua vida, no mínimo isso aí foi a sua esposa, a missionária, essas missionárias que estão com ela, conversando com essa irmã que foi convidada. Olha, porque estamos precisando de um pastor aqui, blá, 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 a gente está precisando de um pastor, porque está só a gente de mulher. Aí quer usar o senhor só como fachada, para legalizar, legitimar, dizer, tá certo, porque tem um pastor. Mas não é um pastor, é um fantoche, é um homem banana, que ele é manipulado pelo espírito de Jezabel. O nome disso é obra de engano, isso é a multiplicação da iniquidade. Porque essa pastora vive no pecado, não prega as escrituras e está ensinando as pessoas a pecar. O espírito que está nela, ela transmite para os outros. Ela está multiplicando a maldade que ela já faz. Como Jezabel fazia. Por exemplo, Jezabel era sidônia, adorava os espíritos, as entidades, fazia oferenda para elas, e aí casa com Acabe. E quando ela casa com Acabe, ela institui profetas e assalaria esses profetas, dá salário para eles, e deixa eles comer pão na mesa do rei. E o que é que esses profetas faziam? Profetas de Baal e de Azerá. Parece que era 450 profetas de Azerá e 400 de Baal. Era 850. Eles perverteram toda a nação missionária. A nação inteira foi pervertida. Todo mundo começou a adorar Baal e Azerá. Ou seja, multiplicou a iniquidade. A iniquidade que era de Jezabel, ela levanta seus profetas, e aquela trupe, aquela congregação, aquele galpão, estava transmitindo para Israel esse vírus espiritual, e aí multiplicou a iniquidade,
E aí todo Israel passa a adorar Baal, até o dia que Elias disse, eu vou mostrar para vocês quem é Deus. Elias sobe sozinho o Carmelo, propõe um desafio, sobe os 850 profetas, sobe o povo de Israel, Acabe, Jezabel, tá todo mundo lá no monte, eles fazem lá, vamos ver quem tem autoridade agora? Aí tem uma prova, tem que ter um teste. E aí vai, puxa para cá, o profeta de Baal puxa para lá. Elias disse, o Deus que responder com fogo aqui é o Deus vivo. Vamos ver. E aí começa para cá, eles começaram oferecendo sacrifício de manhã para Baal responder. Baal, nada. Elias só fez arrumar o altar, se ajoelhar e orar. Caiu fogo do céu, derrubou, foi tudo lá. E Elias pegou a espada e disse, segura aí que eu vou passar os 450. Os 800, eu acho. E aí matou os profetas. Então, quando o Senhor falou assim, o ministério dela, eu apoiei o ministério e ela começou a ser ativa no ministério. Isso não é ministério, isso é obra de engano. Qual é o ministério da mulher que Deus estabeleceu? Ela tem que ser auxiliadora e idônea do seu marido. O primeiro ministério da mulher é esse. Não adianta dizer ela é cheia do Aramanai, e ela é cheia disso daí, e ela não cumpre esse ministério. O primeiro ministério da mulher é esse. E o homem, o primeiro do homem, é governar bem sua própria casa e dar a vida pela sua esposa. Ele pode ser o maior obreiro, se ele não faz isso, tem alguma coisa errada. Entendeu? Tá desestruturado, já começa ruim aí, já começa o ministério meio, entendeu? Capenga, e vai dar problema, igual de Davi. O ministério de Davi foi meio capenga. Davi arrumou um monte de mulher, Davi não podia ver uma mulher, um monte de filho, e começou, como Jacó também, entendeu? Se com uma mulher você já tem problema, imagina você arrumando 5, 6, 7, né? Então esse ministério dela tá errado. Isso não é ministério, isso aí é obra de engano. Isso não é obra de Deus. Ela tirou o Senhor da igreja. Ela tirou o Senhor da igreja. O Senhor é diácono na igreja. O Senhor está dentro de um processo. O Senhor congrega com seu pastor. Seu pastor é autoridade sobre o Senhor. O Senhor começou a faltar culto para levar ela para esses locais. O Senhor ultrapassou a autoridade do seu pastor. Ela saiu rebelada. Pessoas que recebem repreensão e não aceitam sair da igreja, ela não se desligou do ministério, ela se rebelou. Um irmão uns meses atrás aí, falou que queria a bênção porque ele não concordava com o que tinha sido falado acerca dele, que ele foi repreendido. Ele foi sair, eu fiz, tá bom, você está abençoado. Tá abençoado. Só que, como é que eu vou abençoar o que Deus me abençoou? Foi só por desencargo da consciência dele. Tá bom, então o pastor me abençoou. Como? Se ele foi repreendido, foi apresentado o erro dele segundo as escrituras e ele disse que não concordava e foi e saiu. Está rebelada. Essa sua mulher está rebelada. E essas missionárias, quem são? Quem são as credenciais dela? Quem são os maridos dela? Quem são os pastores dela? Se junta 3 mulheres, pega um galpão e começa a encher de gente. E eu vou falar para vocês. Mas pastor, alguém está dizendo, mas pastor, é a obra de Deus, está enchendo de gente. Encher de gente não significa que é de Deus. Se você observar, Elias, que era de Deus, estava sozinho no monte. Acabe e Jezabel, que era do diabo, estava com os profetas de Baal, estava com a nação todinha com eles. Exatamente, Moisés sobe sozinho, missionário citou aqui, sobe sozinho um monte para buscar a lei com Josué. E Arão fica embaixo, com a nação inteira. O que é que o povo está fazendo? Adorando o bezerro de ouro. Então você não é porque está lotado de gente que é de Deus. Entendeu? Tem um monte de... A igreja, essa pastora, esse foi que eu estou pensando, vive lotada. E não é de Deus. Se você observar, esse ditado, a voz do povo é a voz de Deus, isso aí alguém inventou, foi um endemoniado que tomou cachaça junto com solução de bateria de caminhão e falou isso aí. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre contraria o homem, essa é a verdade. O povo vivendo ali tranquilamente no seu pecado, Jesus desce, Mateus 4, 16, 17, arrependei-vos. Pronto, já contrariou tudo já. Entendeu? O povo lá na época de Noé, todo mundo reunido, aquela coisa, lotado lá, a congregação deles, eles pecando. E aí Deus, Noé, bota tua família dentro que eu vou matar todo mundo. Então a sua mulher está fazendo uma obra de engano. O nome disso é obra de engano. Se ela estiver ouvindo, não tem problema nenhum. Já vai ficar mais uma pessoa que não gosta de mim. Agora, se ela aceitar o que está sendo ministrado, ela vai se livrar de uma coisa muito ruim que ela está fazendo e que ela vai receber a sentença de Deus. Lá em Apocalipse, quando o anjo envia a mensagem para as igrejas, o Senhor envia a mensagem para as igrejas, tem uma igreja que tolera uma mulher, diz, eu tenho contra você que você tolera uma mulher aí dentro. Jezabel. Ou seja, é usada uma figura com Jezabel do Antigo Testamento para descrever uma mulher no Novo Testamento. Ele diz, eu tenho contra você que você tolera Jezabel. Essa mulher aí, que profetiza, que diz que é profetiza, e que leva meus servos à prostituição e a comer as coisas sacrificadas dos ídolos. Eu vou ferir essa mulher. Eu vou matar os filhos dela e vou colocá-la em grande enfermidade, para que saiba que eu sou Deus. Então vai cair o juízo para essa pastora, para outra, e para a senhora também. Então a senhora pode ouvir isso aqui
Porque Deus repreende a igreja de Tiatira, a missão está dizendo aqui. Deus repreende quem ama. E eu venho para aqui para responder o que está na Bíblia, não para responder o que as pessoas querem. Se cada pergunta do quadro de socorro vem do alto fosse enviada, eu fosse responder o que a pessoa mandou para tentar fazer amizade, eu estaria sendo leviano, estaria indo contra Deus. Então eu falo aqui, eu acho que 70% do que eu respondi aqui não agradou as pessoas. E o que os irmãos respondem lá no YouTube também não alisa ninguém, os irmãos do YouTube. É tudo cheio de Bíblia, não alisa ninguém lá. O pessoal é Bíblia. Então, se você procura a resposta, irmão, tá aqui a resposta. Sua mulher não tem ministério, ela está fazendo obra de engano. E o senhor está indo nesse engano, viu? Recebeu a profecia da mulher que Deus quer fazer depressa, esse blá, 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 e dizendo que vão consagrar o senhor a pastor. Elas não têm autoridade. O que elas vão fazer com o senhor, fazendo imposição de mão, é passar o espírito que está nela para vocês. O espírito que está nelas é um espírito de prostituição. Não faça isso. O que você tem que fazer não tem que dizer nada ao seu pastor. A sua pergunta foi, pastor, eu não sei o que dizer a elas, não sei como falar com o meu pastor. O senhor não tem que falar com nada com o seu pastor. O senhor tem que pedir perdão ao seu pastor, pegar a sua mulher e dizer, vamos voltar para a igreja. Deixa de invenção. Porque senão vai ser ruim para a gente. Que dificilmente ela vai aceitar. Eu acho que ela prefere acabar o casamento com o senhor e continuar com isso. Porque esse tipo de ministério, entre aspas, dá muito dinheiro. Mentir, entregar a profecia que o povo quer ouvir, dá muito dinheiro. É só você ver a boquinha de jacaré lá. Meu amor, tem um minuto, quero ser boca de jacaré na sua vida. Aí fala um monte de coisa que o povo quer ouvir e fica tirando dinheiro do povo. Entendeu? Mas uma hora, Deus vai acertar a conta com ela. E aí eu pergunto, o senhor quer acertar a conta junto com sua mulher? Se sua mulher quiser continuar no erro, deixa ela com essas missionárias aí, o senhor vai ver. Agora, se o senhor quiser fazer o que é certo, vá lá no seu pastor, peça perdão a ele, confesse seu pecado, se ajoelhe e peça que ele imponha a mão sobre você, porque a Bíblia diz em Tiago que se a gente confessar as nossas culpas uns para os outros, vamos orar uns pelos outros e ser curado. Então seu pastor tem autoridade espiritual para lhe curar dessa chaga. É como a missionária falou aqui, quando o senhor pisou o pé dentro daquele lugar, foi contaminado. Tem locais que vocês nem deveriam pisar o pé dentro. Ah, pastor José, eu gosto muito de ouvir o senhor prega a verdade, mas eu vou lá só para ouvir. Você não deveria nem pisar o seu pé ali. Esse é o segundo ponto que eu falei. O primeiro, ela caiu, disse, foi o diabo que possuiu ela. O segundo, o ministério dela é obra de engano. Se o diabo entrou, é obra de engano, é obra de mentira. E daqui a pouco eu abordo o terceiro e vou passar aqui para missionário. Amém. Eu fico pensando assim, se está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como é que uma igreja dessa sobrevive se não tem a palavra de Deus? Então tem que ficar tendo profecia toda hora, né? Invenção e invenção toda hora para ver se segura o povo, né? Eu vou ler um texto que está aqui em 2 Coríntios 11, a partir do 2, que diz assim: porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz o seguinte, que assim como Paulo aqui, ele tinha zelo com as igrejas que ele implantava, né? E ele tinha zelo para apresentar a noiva de Cristo pura, sem mácula, a Jesus. Eu vejo, assim, por exemplo, o pastor Josué, e eu sei que tem muitos homens de Deus que estão nos ouvindo aqui agora, tem muitos homens tementes a Deus, né, que estão aqui ouvindo e também compartilhando conosco. E eu vejo o zelo do pastor Josué em nos ensinar uma coisa. Ele nos ensina muito a ter temor a Deus. E ele passa essa questão de ter temor a Deus de uma forma tão grande que muitas vezes ele já convidou alguns irmãos para virem aqui na rádio, por exemplo, e não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi alguém dizer assim para ele: pastor, eu sei que a responsabilidade é muito grande. São 80 cidades da Paraíba ouvindo, fora a internet, e tudo que a gente fala, a gente vai ter que dar contas. Porque também está escrito lá em Timóteo, assim, não desejais muito de vós ser mestre. Em Tiago está escrito assim, que muitos de vós não queiram ser mestres, porque receberão maior juízo, porque vocês terão que dar conta de cada palavra que sai da boca de vocês. Então, alguns irmãos prudentes, eles dizem isso: pastor, eu não posso ir agora, porque eu sei a responsabilidade, eu sei o peso que é. E eu sei que eu não vou falar ali qualquer palavra, eu tenho que falar aquilo que Deus está falando para eu falar. E eu sei que cada palavra que eu disser ali, eu tenho que dar conta no dia do juízo. E isso a gente aprende por quê? Porque a gente tem um pastor.
Lá no culto de Santa Ceia, por exemplo, o pastor Josué, antes da ministração, ele sempre traz uma palavra e, após a pregação, ele nos traz a consciência, o que significa o batismo, a importância do batismo, da Santa Ceia, para que você não participe da Santa Ceia indignamente. Então, a gente tem aquele temor, a gente tem aquele medo, e muitas pessoas elas dizem assim: pastor, hoje eu não vou participar da Santa Ceia, eu vou me consertar, eu vou me organizar, eu vou me arrepender, e quando o Senhor me restaurar, eu participo da ceia. E algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não me dei oportunidade hoje no culto, porque eu sei da minha condição espiritual e eu sei que o púlpito é algo sério. Eu sei que o microfone ali não é apenas um microfone. Então, se eu pegar ali indignamente, Deus vai ficar contra mim. Então, eu vou me consertar, eu vou me arrepender. E várias vezes no culto, até domingo passado agora, terminou o culto, os irmãos eles pedem oração, vão ali para frente, confessam seus pecados, pedem oração. Teve um culto, agora a gente fez uma campanha de 3 dias de jejum ali na igreja, e terminou um deles e um irmão levantou a mão, pediu o microfone, confessou publicamente seus pecados, pediu perdão. E aquilo incentivou outros irmãos e cada um ali foi confessando para que Deus fosse propício para conosco, né? Então, isso a gente aprende por quê? Porque a gente tem um pastor que nos ensina a ter temor a Deus, nos ensina a ter respeito a Deus. E o que eu vejo é que essas pastoras, elas passam para as pessoas uma irresponsabilidade muito grande. Deus está falando, vai também. E as pessoas, elas ministrar a Santa Ceia com biscoito, dar a Santa Ceia para criança, dar a Santa Ceia para visitante, para a gente que não tem comunhão com o corpo, que não tem comunhão com Cristo, para a gente que nem entendeu ainda o que é nascer de novo. Então, eles passam uma irreverência, né? E isso ela passou para a sua esposa já está passando para você, e vocês juntos vão passar para mais pessoas. Então, eu louvo a Deus, porque a gente tem um pastor assim, e o Senhor tem o seu pastor, e o Senhor está se apartando do seu pastor. E isso é mal. E você pode se dar muito mal, provavelmente você vai se dar muito mal se você não voltar, se você não atentar, porque a Bíblia diz assim, que tem cego que guia outro cego, e quando um cego guia outro cego, os dois caem junto no mesmo buraco. Então, a sua esposa está lhe levando para um buraco. Ela é cega, foi guiada por uma cega, está sendo guiada por cego, está lhe levando, e vocês podem cair no mesmo buraco. Então, a gente precisa entender isso, gente, a seriedade, a responsabilidade de vir aqui. O pastor Josué, ele, por exemplo, eu convivo com ele, né, e eu vejo que ele, de manhã ele está falando de Bíblia, de tarde está falando de Bíblia, está orando. Tem os pecados dele, tem como todo mundo tem, mas ele sempre está orando, está buscando ali. Se for de noite, ele se encontrar com os irmãos, tem uma pregação. Se for de madrugada, tem uma palavra. Se for de noite, tem uma oração. Se alguém se manifestar, algum familiar do povo da igreja, ele vai lá e expulsa. Então, uma vez eu disse assim para ele, é interessante que tem pessoas que se preparam para pregar. Dizem assim, daqui a 15 dias você vai receber uma oportunidade. Ela se prepara para pregar. Mas você está pronto para qualquer ocorrência que possa surgir, né? Está preparado a tempo e fora de tempo. Então, isso a gente aprende porque a gente tem temor a Deus, a gente procura ter temor a Deus. Agora, esse movimento, ele passa isso. Você não precisa ter temor, você não precisa ter respeito. Você hoje que está pregando e daqui a pouco você sair e fazer qualquer outra coisa não tem nada a ver, você não precisa dar testemunho, você não precisa usar, você pode usar o que você quiser, porque é aquela coisa, né? Como muitos dizem, a roupa não salva ninguém. Mas só que uma pessoa salva, ela sabe se vestir. Não, música não salva ninguém, mas uma pessoa salva, ela sabe o que ouvir. Ambiente não salva ninguém, mas uma pessoa salva, ela sabe aonde andar, ela sabe com quem andar. Mas eu ando com qualquer pessoa, não me contamino, não. Mas a palavra diz que a gente é bem-aventurado o homem que se desvia do caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, hoje está tudo muito, não, nada a ver, é besteira, isso é normal, pode tudo, Deus entende. Deus, sabe por quê? Porque Deus não fala audivelmente, né? A gente não vê Deus pessoalmente, e é por isso que muitas pessoas agem com Deus com desprezo, com irreverência. Porque se a gente tivesse, pelo menos por um minuto, a consciência de quem Deus é, a consciência de quem a gente fala que a gente serve, a gente viveria com muito temor e com muito tremor. E a gente teria muito medo antes de se tornar mestres. Porque ela agora estava sendo mestre. Mas a palavra diz, muitos de vós não queiram ser mestres,
porque vocês receberão maior juízo. Mas é lógico que, se Deus lhe deu um chamado e você tem um chamado para ser mestre, você vai ser, só que no tempo certo. Mas antes de ser mestre, você vai ter que ser discípulo. Antes de ensinar, você vai ter que aprender. E o Senhor vai capacitar. Agora não é uma imposição de mão, caiu no chão e agora eu virei mestre. E agora já estou ensinando, já estou ganhando dinheiro com isso, já virou uma fonte de renda também, né? A gente vê que o próprio Paulo, ele realmente caiu ali, né? Porque uma luz forte, veio que foi a luz de Jesus, ele estava ainda respirando ameaças. Ninguém botou a mão sobre a cabeça dele. O próprio Jesus apareceu ali, realmente ele caiu, mas ele caiu cego. E passou 3 dias sem se alimentar, cego. E Deus revelou para Ananias. Ananias foi lá até ele, orou nele, as escamas caíram dos olhos. E a palavra diz o seguinte: e então Ananias deu a ele o que comer, porque ele estava sem se alimentar. E diz que batizou ele, e diz assim, e ele permaneceu ali muito tempo com os discípulos. E depois ele ainda foi para o deserto de Damasco. Para só se apresentar em Jerusalém. Para só assim se apresentar em Jerusalém depois. Pastor José está com. Não pode falar. Para ser enviado Por Barnabé, né? Não, para ser enviado com Barnabé para a missão. Para ser enviado com Barnabé para a missão. O pastor Josué está completando aqui. Então você vê que não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. O tanto de tempo que Eliseu andou com Elias para que ele pudesse receber a porção. Quanto tempo que Josué andou com Moisés, né? Então não é da noite para o dia. É você agora, caiu do chão, se tremeu, agora você está ganhando dinheiro com isso, virou uma fonte de renda. E agora você virou profeta, e agora você virou pastor, e agora você virou profetisa. E agora você também tem autoridade para consagrar um homem a ser pastor, né? Então está tudo distorcido aí, está tudo errado. Pois é, missionário. Essa coisa de começar da noite para o dia, como eu estava falando aqui, acrescentando a missionária, Paulo, ele tem a visitação do próprio Jesus, não foi uma pastora botar a mão na cabeça de Paulo e cai cego. Paulo passa um período com os discípulos, Paulo passa um período no deserto de Damasco, Paulo se apresenta à igreja de Jerusalém e Paulo é enviado pela igreja para a missão. Essa irmã foi enviada por quem? Ela não foi enviada, ela não aprendeu nada, ela caiu em setembro, agora está com a igreja, já quer consagrar alguém a pastor, ela, o próprio marido. Ela não foi enviada, ela não aprendeu nada e ela está exercendo isso, ou seja, não teve igreja que enviou ela. Pelo contrário, ela saiu rebelada. Ela se rebelou e abriu isso aí. Todo mundo que está indo para esse culto dela, para esse galpão amaldiçoado, nesse culto que ela faz, todo mundo que pisa ali está recebendo um pouquinho. Por isso que, quando você vai na igreja, isso aqui é para os ouvintes, tenha cuidado onde você está pisando. Cuidado com o lugarzinho que você está pisando. Às vezes você ora sua vidinha amarrada por causa do lugar que você está. Porque quando você aceita ser pastoreado por uma pessoa que está assim nessa situação, o que vem sobre a vida dela vem sobre a sua. Né? Os irmãos chegam lá na igreja, o que eles têm lá na igreja é mudança de vida completamente. Confronto constante. Mudança de vida. Por quê? Porque Deus mudou minha vida e o que eu ministro é para mudar deles. Agora tem gente que vai, chega lá, a vida fica pior, e não sai isso aqui, não sai aquilo ali, e começa a iniquidade tomar conta. A única coisa que tem nessas igrejas para segurar o povo, como a missionária disse, é entretenimento, é festa, é propósito, é mistério, para segurar o povo. Porque se começar a pregar a palavra nesses locais, até a pastora sai. E o terceiro ponto que eu queria abordar aqui, com o irmão e com os demais, é que a primeira coisa que eu deixei claro para vocês é que ela foi possuída pelo diabo quando ela caiu ali. A segunda coisa que eu deixei claro é que o ministério que o irmão disse que ela tem não é ministério, é obra de engano. Isso aí não é de Deus, não está na Bíblia. E a terceira coisa que eu queria abordar é que esse espírito que está sobre ela, que é o que vai acontecer com o senhor, irmão, se o senhor não tomar sua postura e assumir a autoridade que Deus lhe deu, esse espírito missionário quer destruir qualquer voz profética. Se essa mulher estiver me ouvindo ao vivo agora, acho que ela já quebrou o raio 3 vezes. Porque você observa que quando Elias ele traz a luz ao povo de Israel, tirando as escamas dos olhos, de forma não literal, e o povo diz só o Senhor é Deus, e deixa de adorar Baal, e a imagem de Baal cai, Jezabel fica com tamanha fúria que ela diz assim, que vai arrancar a cabeça de Elias do local. E aí Elias foge, fica na caverna, você sabe disso, você que lê a Bíblia. E Elias, a ameaça foi tão forte que Elias entra numa situação assim que ele fica deprimido, isolado, querendo morrer. Você tem noção? Elias enfrenta a nação, a capta todo mundo lá, os profetas, faz uma obra daquela e teme a ameaça daquela mulher. Porque não era a ameaça da mulher. Era a força, o principado demoníaco que
que estava por trás dela, que dava força para controlar a nação de Israel. Havia uma força terrível com Jezabel. Por isso que aquela mulher passou 32 anos no poder, junto com o marido dela, até chegar a Jeú, cheio do Espírito de Deus, ali, da revolta. Jeú foi a espada na mão direita de Deus e aniquilou a família de Acabe e jogou Jezabel lá de cima, ela caiu embaixo, os cavalos passaram por cima e o cachorro comeu a carne dela. Mas é um espírito. Então o que está nessas mulheres que fazem isso é um espírito. E todos os homens que não se sujeitam a elas, elas querem a morte. Eu me lembro que eu me deparei com uma situação dessa, e aí eu disse, irmão, o que está acontecendo aí com o senhor aí, dentro dessa família aí? Essas mulheres aí que vê que esse negócio de profecia, tudo o espírito de Jezabel, espírito de prostituição, tá ali manipulando, é assim, assim, assim. Todas as mulheres, quando ouviram o que eu falei, ficaram revoltadas comigo. E só não ficaram com o irmão porque o irmão foi um cordeirinho, ficou sujeito a elas. Obedecendo elas, servindo de chofé, leva para lá, leva para cá, não fala nada. Elas envergonhavam ele em público, era um fantochezinho. Mas quando o homem de Deus toma a posição de homem de Deus e vai contra esse espírito, ela vem com ímpeto para cima. Quantas irmãs dos irmãos, né, que tinham esse espírito, e eu alertava os irmãos, e aí eles iam tomando posição, e aquele espírito que estava na mulher odiava a mim. Não era a mulher, era o espírito. Inclusive lá na igreja teve até um caso da mulher de um irmão que tinha esse espírito lá. Eu fui na casa dele, ela manifestou com o espírito demoníaco. Eu disse, irmão, aí, quem controla a tua vida é o que é. Porque eu deixei ele à frente da obra, e não era ele que estava à frente da obra, quem controlava tudo era a mulher. Aí, teve culto que os irmãos falaram, ela cantou, ela pregou, ela fez, eu fiz e o irmão. Não, ele só abriu o culto. Chamei ele, fiz, irmão, vai ficar à frente, mas não, vai ficar outro. E aí depois passa uma situação, ela veio com revelação, com profecia. Eu fiz, hoje eu vou mostrar para vocês, falei com a missionária para ele, quem é que está profetizando na boca dela. Cheguei lá, ela manifesta o Espírito. Eu disse, aí, quem controla a sua vida, irmão, é quem estava profetizando. Entendeu? E graças a Deus a irmã está no processo, está uma bênção, está orando, está buscando. Mas ela aceitou. Ela foi humilde, ela reconheceu. Ela disse, pastor, eu quero ser liberta. Ela disse, eu quero que manifeste tudo, pastor, não tenho vergonha não. Foi para a igreja e manifestou de novo. Mas viveu nessas igrejas aí, neopentecostais há anos, profetizando, cantando, blá, 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 pregador. E eu sou batizado com isso, com aquilo. Eu fiz, não é batizado com nada, isso é demônio. Né? Mas ela foi humilde, ela teve humildade, ela disse, eu não quero saber se eu vou manifestar. Pastor, eu quero ficar livre, pastor. Pode manifestar tudo. Ela foi humilde, ela pediu perdão, ela foi humilde, ela pediu perdão em público, ela falou, ela teve humildade para reconhecer que a posição dela, que o ministério dela não era aquilo que ela estava exercendo, que aquilo era demônio, mas ela, coitada, aprendeu assim, não foi culpa dela, ela foi para esses locais, nasceu nesses locais. O caso dela não foi igual ao caso da irmã, que a irmã foi procurar. Não, ela nasceu nesses locais. É diferente. E aí ela chegou na igreja que pregava a palavra, foi confrontada, ela no começo ela não gostou, mas aí ela foi humilde, ela reconheceu, pediu perdão para o pastor, e é uma pessoa que hoje está ali com o seu marido, está ali na obra, é uma pessoa que eu tenho confiança, converso com ela, a missionária conversa com ela, mas ela teve humildade. Então o que a sua esposa precisa fazer é até o exemplo dessa irmã, é interessante isso. Ela abriu mão disso, porque o que sustenta esse espírito missionário e dá alimento para ele é o orgulho, entendeu? Por que esse espírito está na sua mulher? E se ela for humilde quando o senhor falar com ela, que o senhor vai ter que falar com ela, e vai ter que dizer que isso é errado, enfim, pode até mostrar o programa para ela se ela não estiver ouvindo, o senhor vai ter que conversar com ela e chamar ela de volta para a igreja para ela pedir perdão ao seu pastor, o pastor dela. E aí, se ela for humilde, ela vai reconhecer, igual foi com a irmã, né? E ela vai chegar e vai, né, ter essa humildade, ter essa ação. E quando ela tiver humildade, vai quebrar a força desse espírito. Agora, se ela não aceitar, for arrogante e orgulhosa, esse espírito vai se fortalecer ainda mais. E aí eu vou dizer, seu casamento corre sérios riscos. Ou ela vai querer se separar e ficar nesse ministério aí com essas irmãs, esse ministério da iniquidade. Ela vai querer separar. Ou então ela vai ter que lhe levar dominado. E o senhor vai ter que aceitar como é que é lá. Como eu cheguei na igreja que eu vi lá, que falaram que tinha um pastor. O pastor não pregava, não orava. O pastor não fazia nada, só controlava o som. E um monte de mulher falando, que igreja é essa? Que igreja é essa? Cadê o pastor? E eu procurando o pastor, cadê o pastor? E o pessoal, cuidado, senão o senhor vai pisar nele. Era um anão espiritual, era um pigmeu espiritual, e você vê na hora pisar em cima dele. Porque ele só ficava controlando o som. Eu fiz isso, não, pastor. O pastor tem que estar aqui presidindo, orando, pregando. Não que a mulher não possa ter oportunidade. Lá na igreja as mulheres têm oportunidade, fala. Mas lá eu sou o pastor. Lá a gente procura fazer o que está na Bíblia.
Então, ou o senhor toma posição nessa situação, o senhor vai dominado para esse negócio aí. Se o senhor tomar posição e ela for humilde, glória a Deus, vai estar tudo resolvido. Se não for, ela vai querer arrancar sua cabeça, igual Jezabel queria arrancar, né? E ela vai se tornar inimiga do senhor. Mas o senhor precisa fazer uma coisa, porque no fim da linha da vida, que vai chegar para mim, vai chegar para o senhor, para todo mundo, ou no arrebatamento da igreja, a gente vai ter que dar conta a Deus, como a missionária falou aqui. A gente vai ter que prestar conta ao Senhor. E o Senhor vai prestar conta como a Deus disse daí. Vai alegar o quê? Que ela lhe pressionou, que o Senhor não sabe. Não. O Senhor falou que não sabia como agir, que estava pressionando. Agora chegou a resposta de Deus. E agora o Senhor tem que agir. Tem que ser homem. A palavra que eu dou para o Senhor é seja homem, seja valente. Eu vou falar para o Senhor o que Joabe disse para o exército de Davi quando estava na peleja, com inimigos fortes, valentes. Ele disse, pelejemos varonilmente. Ou seja, vamos combater como homem. Então o Senhor precisa combater como homem. Um homem de Deus, que ora, que usa a autoridade que foi dada, constituída para o Senhor como marido, sacerdote, diácono, obreiro da igreja, para coibir isso. E se o Senhor fizer isso, pode até acabar com esse negócio aí que o diabo está tentando levantar. E aí eu creio que já é um degrau de fé que o Senhor vai subir, tá certo? Então o que eu tenho para falar no quadro Socorro Vem do Alto é isso. Quem chegou depois, esse aqui é o programa de uma chamada, exibido aqui na 100.5. Isso não é a pregação, tá? Para quem está achando que é a pregação, esse aqui é o quadro Socorro Vem do Alto, onde os nossos ouvintes enviam suas perguntas e a gente responde aqui ao vivo, tá? Pastor, eu quero enviar minha pergunta, como é que eu faço? Você vai enviar falando conosco no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834, 839-9105-6834. Lembrando que esse número também é chave Pix, para você que quer ofertar, para ajudar a pagar a rádio e manter o programa no ar, que está aqui no ar há praticamente 6 anos, né? Abençoando a Paraíba toda, o Brasil todo, através do YouTube. Nós temos um canal no YouTube, você pode se inscrever, porque a programação está sendo gravada para você que pegou depois, para você ouvir. Você bota aí no YouTube RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus, Plus. Pronto, isso é muito fácil. RBT Plus, se inscreva no canal, está sendo gravado, tem a data dos programas e você vai poder acompanhar vários programas, tem vários aconselhamentos no quadro Socorro Vem do Alto. São muitos casos. E o povo fala, pastor, esse quadro Socorro Vem do Alto doutrina a igreja, o povo está aprendendo a Bíblia. Tem obreiro, tem pastor que escuta a gente, tem diácono, tem presbítero, tem gente de todo canto que escuta a gente, que tem aprendido com aquilo que Deus tem falado aqui através da palavra nessa programação. Então se inscreva no canal, envie sua pergunta, você envie escrita, tente resumir, ser o mais breve possível. O povo enrola muito para falar, manda um jornal para a gente resumir e transformar numa perguntinha em 2 minutos. É difícil. Hoje a gente quase que não consegue resumir a pergunta, porque a pergunta vem parecendo uma revista e você tenta tirar só a parte que interessa para poder responder. Então, você envia escrita, a gente coloca uma locução, porque a maioria das pessoas não quer se identificar. A gente coloca a locução se é uma mulher e coloca a locução de um homem. Quando é um homem, a gente bota aqui ao vivo para estar respondendo, tá bom? Pessoal, no mais é isso aqui. Eu vou fazer um intervalo só rapidinho e daqui a pouco eu volto no quadro dos Profetas de Última Hora com uma palavra poderosa para abençoar a tua vida. Então, não sai daí. Fica aí, sabe, já está com o louvor pronto ali. Ele vai soltar aqui o louvor. Fica aí com esse louvor para abençoar a tua vida. E daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os Profetas da Última Hora. Amém. Ele é Deus na minha e na tua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tem muitas traduções de Bíblia que é totalmente distorcida essa passagem aqui. Fala, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Totalmente errado. Essa Bíblia aí você pode descartar. O texto diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de várias provações. Passar, provação é uma coisa. Cair em tentação é outra. Deus prova, o diabo tenta. Deus prova e a gente passa pela prova. O diabo tenta pra gente cair. Então tem uma diferença muito grande. É um erro de tradução inaceitável, né? E eu queria trazer algo simples aqui para vocês, para o povo de Deus, para aqueles que nos escutam. É que uma palavra que está sendo retirada, descontextualizada do evangelho atual, é a questão das provações. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque todo aluno que entra numa escola, ele vai estudar a matéria e todos os bimestres ele tem que fazer prova.
Ele tem que fazer a prova. Ele vai estudar. No momento que ele estuda, ele pede uma explicação ao professor, fala, professor, isso aqui eu não entendi, aquilo ali, o professor, não, meu filho, aqui, assim, tal. Professor, mas essa parte aqui eu não estou entendendo, isso aqui que o senhor botou aqui, não, vai ser assim. Aí o aluno também pode ir para o reforço, né? Tem alunos que vão para o reforço, tal, e aí vai aprendendo. Baixa só um pouquinho o retorno, sabe? Por favor, filho. E aí, eles vão aprendendo, e aí, chega um momento que anuncia na escola, nessa hora me dava um frio na barriga, semana de prova. E aí você já sabe, não vai poder tirar dúvida com o professor, não vai ter reforço, não pode abrir o livro, é você e a prova sozinho. E aí, se passou na prova, avança, se não passou, tem que fazer de novo a prova. E essa figura que eu uso aqui para vocês, ela pode se aplicar sim à vida cristã, porque a gente observa que quando a gente é neófito, começa a caminhada, as coisas são muito suaves pra gente, missionário. As coisas são mais, sabe? São mais fáceis. Como a missionária fala aqui, é o leite, né? Como diz a Bíblia em Hebreus. Você não come alimento sólido, né? Vai aprendendo devagarinho, aquela coisa, tal. E ali você pode falar com o pastor e ter um irmão que ora. Só que depois chega um momento que você é lançado ao deserto. E aí é você e Deus. E nesse período, são os períodos de provas, missionário. E aí o professor não vai te dizer como é que faz, como é que é. E essa parte aí, esse período, que as pessoas estão querendo tirar agora da caminhada do crente. Que é até um pouco do quadro socorro vem do alto, né? Você vai num lugar, recebe uma imposição de mão, cai e já está no ministério. Você já pula, né? Para quem joga videogame, não sei se hoje os games são assim, mas tem uma coisa de password, que é tipo assim, você coloca uma palavra passe e muda de fase. Por exemplo, você está na primeira fase, põe um password, tá lá na frente já, na 28ª fase. Como assim? Como é que o cara pulou? Botou um código lá. Então as pessoas estão tentando transformar o evangelho nisso daí. Você vai lá, como foi o caso da irmã que foi lá, recebeu a imposição de mão, password, tá lá na frente. Pronto, agora já é pastor, já tem uma igreja, já está consagrando alguém a pastor. Só que na realidade, dentro do contexto bíblico do evangelho, a gente vai voltar a citar Paulo aqui. Primeiro Paulo tem um encontro com Jesus. Depois Paulo é batizado por alguém maior que ele, que era Ananias. Ananias era maior do que Paulo ali, na situação. É instruído. E a profecia para Paulo não foi isso que te digo, servo meu, que vou fazer depressa nesse camaçuí, vou te dar isso aqui. Foi, tu verás o quanto tu sofrerás pelo nome do Senhor. Olha a profecia. Quem quer receber uma dessa? Ninguém quer, né? Aí, né? Tu vai padecer pelo meu nome. Olha aí. Tu vai ter a glória de padecer pelo meu nome. Ninguém quer essa glória, né? Você só quer a glória da SW4, Botox, batom vermelho na boca de homem, sobrancelha feita, unha com base, manicure, toda essa patifaria que a gente vê hoje no evangelho. O povo quer. Isso não é evangelho. Então as pessoas estão querendo tirar isso aqui de Tiago. Vou começar a pegar esse versículo da Bíblia e riscar ou traduzir de outra forma. Porque o homem de Deus, ele tem que ter a alegria que está dizendo. O passar pelas provações. Porque a provação vai gerar nele uma coisa, missionário, que é necessário para a salvação. Perseverança. Porque a Bíblia vai dizer, Bianca, lá em Mateus, capítulo 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí? Então, se você não adota a perseverança, se você não consegue, não granjeia ela, através de quê? Das provações, você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. Está escrito lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui em Tiago está dizendo, tem alegria ou passar por várias provações, porque você sabe que daí vai ser produzido uma coisa em você, perseverança. E aí se você não passa por isso, você não é um homem perseverante, nem uma mulher perseverante. Você vai ser aquela pessoa que Tiago vai dizer aqui no capítulo 1 ainda. O homem inconstante, a mulher inconstante, de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Uma hora eu quero uma coisa, uma hora eu quero outra, uma hora eu quero fazer isso, outra hora eu quero aquilo. E ele diz, esse tipo de gente aí não alcança nada do Senhor. Nada. Porque começa e não vai ao fim. Porque Deus é um Deus missionário que ele exige de mim, de você, de cada um que está ouvindo, perseverança. E a perseverança aqui, segundo a palavra, ela só é adquirida por meio de provações. E essa perseverança, vai dizer o texto mais à frente, que eu já preguei sobre isso aqui, ela tem que ter ação completa. Não é defeituosa. Entendeu? Tem que ser integral.
Então uma coisa que estão tentando tirar do evangelho hoje é isso. É essa parte que você tem que passar as provas. Geralmente, isso está tão distorcido, missionário, que funciona da seguinte forma. Tem um tipo de evangelho que se prega que não tem as provas. E tem um tipo que se prega que ele tem a prova de uma maneira errada, missionária. É assim, a pessoa está presa num cativeiro espiritual, a pessoa está ali aprisionado, nas mãos de Satanás, um jugo, e diz assim, é uma prova que a pessoa está vivendo. É uma prova. Mas não é prova. Isso é um cativeiro. E aí tem outro evangelho que o povo fala que a prova, ela foi arrancada, ela foi extraída. Irmão, esse novo evangelho que a gente prega não tem mais prova não. Agora é só vitória. Então há uma tentativa de se tirar isso do evangelho, de arrancar isso do evangelho. E eu queria falar isso para vocês aqui, que se você não passar por esse caminho, sozinho, você não vai ser salvo. Porque está bem claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então muita gente hoje tem largado a fé, tem abandonado a fé, ou tem vivido dentro da igreja de maneira torta, porque essas pessoas aí, elas não são pessoas que pularam o estágio da prova. A missionária falou aqui, eu passei 10 anos de molho, passando prova, aprendendo para poder falar. E as pessoas não querem viver isso, as pessoas não querem viver dessa forma, as pessoas não querem passar por isso, as pessoas não querem ficar no anonimato, as pessoas não querem viver provas, as pessoas não querem viver sozinhas. Quantas pessoas da igreja lá que querem ser obreiro, querem pregar, eu digo, como é que vocês querem ser obreiro e pregar? Se toda dor na unha que vocês sentem, qualquer situação na vida, tem que chamar parente, tem que chamar mãe, tem que chamar tia, tem que chamar todo mundo da família. A prova é você e Deus. E aí ele vai dizer se foi aprovado ou não. Mas o povo quer envolver todo mundo. Tem que vir um primo, tem que vir a tia, tem que vir o outro, tem que vir o outro, tem que vir esse aqui vai ajudar, esse aqui vem assim. Quando as mulheres da igreja falam lá que vai engravidar, que precisa de ajuda, as mulheres da igreja falam, né? Lá na igreja engravidou 3 mulheres praticamente ao mesmo tempo. Aí são mulheres que observam, isso aqui é na igreja, tá? Isso aqui é na igreja, que eu sou pastor. Eu falo, vocês têm que viver o ministério de mãe, vocês têm que fazer isso. A Bíblia diz em Timóteo que se a mulher cumprir o ministério de mãe, por isso é salva. E vocês têm que viver, desenvolver e tal, para que as mulheres não fiquem, chama a mãe, chama a sogra, chama a tia, chama isso, e não desenvolve aquilo, não consegue amamentar, não consegue cuidar, não consegue fazer. O resguardo de algumas mulheres dura a vida toda. Tem mulher que está em resguardo a vida toda, desde que nasceu. Ou seja, porque não aguenta nenhum tipo de prova. Mas pastor, o senhor fala isso porque o senhor não é mulher, o senhor não sabe de nada, o senhor é um homem. Eu estou aqui do lado da missionariedade, teve 3 cesáreas, 3 filhas. Nunca teve um parente lá para fazer nada. Foi ela sozinha, morando em casa de primeiro andar, descer escada, subir escada. Tá viva. Tá aqui pregando. Quem deveria pregar isso aqui era ela para vocês, são mulheres. Dá um sacode. É mulher que... Ai, tem que vir minha mãe, tem que vir minha sogra, tem que vir não sei quem. Ai, porque Jesus... Não consegue nem amamentar. Eu vi a missionária tentando amamentar nos primeiros dias. Saía sangue. E ela dizia, eu vou parar. Eu dizia, continua. Deus vai te recompensar, vai ser bom, as minhas vão ser saudáveis. E a missionária passou lutas, teve um momento que teve que fazer cirurgia. Passou processo na vida dela, hospital. E hoje tem crianças grandes que são amigas dela, dizia, Deus, eu quero amigas, que eu sou minha amiga. Deu 3. Mas porque passou. E hoje pode subir no púlpito e pregar. E a senhora que quer pregar, nunca cuidou do seu filho, nunca amamentou. Veio sogra, veio tia, veio mãe, veio vizinho, veio todo mundo. E até hoje seu filho está grande, você não cuida. Tá achando que vai ser salva desse jeito? Não consegue fazer nada só, não consegue lavar uma roupa sozinha. Eu vejo mulheres que não conseguem fazer nada, missionário, dentro de uma casa. Não consegue cuidar do marido, não consegue cuidar dos filhos, não consegue lavar uma roupa, não consegue fazer comida. Aí tem uns homens sacrificados, prega a hora, faz tal. Aí chega em casa, lava a roupa, cozinha, faz... E as mulheres estão lá. E achando que estão servindo a Deus que vão ser salvas. Tá tudo errado aí. Eu abri esse parênteses de mulheres aqui. O Espírito de Deus tem endereço para isso aqui. A gente passa prova, todo mundo vai passar prova. Todo mundo que serve a Deus vai passar prova. Porque Deus vai colocar, Ele é o professor, e Ele vai colocar as provas para a gente ser aprovado e crescer, subir de nível e adquirir perseverança, que é uma condição sine qua non, essencial para você ser salvo. Está escrito, Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse vai dizer, aquele que perseverar até a morte. Tem que ser fiel até a morte, como diz Apocalipse.
Porque se não for, não vai. Aí essa coisa que estão se pregando hoje, isso aí é o evangelho da Shopee, falsificado. Mão na cabeça, imposição, já saltou para o ministério sem passar pelas provas do deserto. Você vai observar isso claramente na trajetória de Israel. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento são figuras de coisas futuras. E o que é que o povo faz? Sai do Egito, eles passam por onde? Por um deserto para chegar em Canaã. A gente saiu do Egito, que é esse mundo, e estamos passando por um deserto para chegar em Canaã, para chegar na promessa. Mas tem o que prova? E o que foi que aconteceu com aquela geração, missionária, que saiu do Egito? Foi reprovado no deserto, não entraram. E tem pessoas que não aceitam as provas, não aceitam serem provadas. E quer sair, quer fugir. E eu vou dizer uma coisa, quanto mais você foge, você tenta fugir, vai piorando a situação. E outra coisa, se você fugiu da prova e agora está dando tudo certo para você, má notícia, isso não tem nada a ver com Deus. Se você fugiu da prova e está dando tudo certo, é porque Deus abriu mão de você. Porque a Bíblia vai dizer que Deus repreende e açoita todo aquele que Ele toma por filho. Quando você foge da prova e Deus continua te repreendendo, te chamando, é porque Ele tem negócio com você ainda. Agora, quando você sai da prova, fugiu da sala de aula, deixou a prova em branco lá, correu, e as coisas começam aparentemente a dar certo, é porque Deus abriu mão. E o diabo está fazendo isso para te iludir e levar a tua alma. Não podemos jamais excluir do evangelho, o evangelho da cruz, que prega a mensagem da cruz. Não podemos excluir esse item, que são as provas. Por esses dias eu tenho passado muita prova e me dei conta que fui reprovado. Fui reprovado em algumas provas. Eu disse, eita Jesus, eu tenho que repetir a matéria. Mas só que eu já repeti tanto na escola de Jesus que eu não vou dizer que eu sou acostumado, mas eu sei que tem que ser assim. E ali eu fui reprovado. Fui reprovado. Mas é como eu ministrei aqui, a gente tem que ter humildade para reconhecer isso, para reconhecer que fomos reprovados, que nós não fomos aprovados nesse processo, e ter humildade, missionário, de fazer de novo, começar do zero, sabe? Porque quando a gente foge da prova é muito ruim. Eu vou dizer isso aqui para a gente caminhar para o final. Me converti e trouxe muitos amigos para Jesus, jovens, e eles começaram a caminhar comigo e chegou o momento das provas. Chega a prova para todo mundo, para jovem, para todo mundo que caminha com o Senhor. E aí, missionário, começaram a chegar as provas, e aí eu fui caminhando, e muitos deles não aguentaram e começaram a querer fugir. Igual aquele povo que estava com Moisés no deserto, que disse, vamos levantar um capitão para voltar? E quando levantaram o capitão para voltar, morreu 23 mil no meio do deserto. Eles tentaram voltar para o Egito. E esses amigos, eles tentaram voltar. Eu dizia para eles, Jesus é um caminho sem volta. Tentaram voltar. E eu tive amigos da igreja que morreu, sim. Morreu assassinado. Acidente de carro. E tive amigos que agora estão com a vida arruinada. Ainda são jovens, estão na casa dos 30 e alguma coisa, mas já estão divorciados, pagam pensão, estão com a vida destruída. E não consegue, não tem força. Teve pessoas que eu preguei e fez, eu creio, pastor, eu acredito, eu quero voltar, só que eu não tenho força. Sabe? Porque fugiram das provas. Foram embora. Fugiram das provas. Então você não pode fugir, você não pode sair, você não pode se excluir. Você precisa viver isso. Isso não pode ser como alfinete no teu ouvido. As pessoas hoje têm ouvido o evangelho e não querem mais ouvir essas palavras. Prova, espera, oração, jejum. Elas não querem ouvir isso. Elas querem a mágica que aconteceu aqui com a irmã do quadro Socorro Vem do Alto. Mão na cabeça, pá, pum, já está lá. Isso não existe. Vai terminar horrível esse ministério dessa irmã se ela continuar com isso. Vai terminar horrível, vai ser uma desgraça. Vocês vão ver como é que vai terminar o ministério de Boca de Jacaré. Eu já falei aqui. Vocês vão ver como é que vai ser isso aí. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ser horrível. Há tempo ainda para se converter, para você também. Aceitemos as provas. Foi como a mulher de Jó disse, Jó, ó, pela situação que está, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse, mulher, tu aceitou o bem, agora tu não quer o mal. E embora aquele mal não viesse de Deus, vinha do diabo, claramente. Mas só que Jó viveu todo aquele processo e Deus, através da perseverança de Jó, da fé, e Deus fez coisa nova na vida de Jó. E Deus quer fazer na sua. E o principal resultado, o principal fruto do que Deus quer produzir na minha vida, dos ouvintes, de você que caminha com o Senhor, é o fruto da salvação.
É você ser perseverante para você ser salvo. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer realizar. Porque eu vou dizer, eu estava conversando hoje com um diácono da nossa congregação, a gente está nas lutas, nas batalhas, né, conversando com ele, e ele disse: pastor, eu louvo a Deus por hoje estar nesse ministério e aprender essa palavra, porque essas provas que eu estou passando hoje, se fosse o homem que eu era antigamente, já teria deixado Jesus, já estaria bebendo de novo e traindo minha mulher. Era isso que eu estava fazendo. Eu estava agora... Mas essas provas, pastor, me amadureceram. Na hora que ele falou isso, eu fiz: já sei a palavra que eu vou pregar hoje. Deus me deu essa palavra na hora que ele estava falando. Ele nem imagina. Se ele está lá na construção, deve estar ouvindo lá a palavra. Ele deve estar ouvindo. E na hora que ele falou isso, desceu do céu e fez: olha aí. Olha aí o que as minhas provas produzem. Produz um homem sólido, equilibrado e perseverante. E perseverante para ser salvo. Porque esse é o principal fruto. E, consequentemente, os outros frutos eles vão alcançar. A restauração do casamento dele, que tem alcançado, vai alcançar a bênção, vai alcançar a bênção no ministério. Por quê? Porque persevera. Mas quem não passa a prova nunca vai conseguir perseverar, missionário. Porque na primeira dificuldade vai desistir, vai voltar atrás. O primeiro não de Deus, ele vai xingar Deus. No primeiro não que Deus der, ele xinga, já xinga logo Deus. Porque é como um pirralho mimado que não está acostumado a ouvir o não de Deus. Porque Deus vai dizer não, missionário. Então que nessa noite, essa palavra aí, ela venha transformar a tua vida. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, quando eu era novo convertido, eu sentava na primeira fila da igreja, na congregação assim, e quando o pregador começava a pregar, eu fechava os olhos e não queria que ninguém falasse comigo, ficava ouvindo, absorvendo aquela palavra. E eu ficava assim, com o olho fechado, dizendo: Senhor, o que é que eu vou ter que fazer no fim dessa pregação? Então eu sempre tinha esse pensamento. E todo fim de pregação eu já sabia o que é que eu tinha que fazer. E eu pergunto para você que está em casa: o que é que você vai fazer quando terminar aqui o programa, você para de ouvir isso? Você vai continuar desse jeito? Fugindo? Eu vou dizer, missionário, quantas pessoas fugiram do MIAP, do nosso ministério, na hora da prova? Muita gente fugiu. Muita gente fugiu. Aí na hora que Deus sopra um vento de bonança, muitos aparecem de volta. Aí na hora que vem um vento de prova, muitos fogem de novo. E eu sempre digo: quem vai ficando, quem vai sendo aprovado, vai assumindo postos e cargos, como Davi disse. O primeiro homem que subir e tomar Jebus vai ser comandante do meu exército. Joabe foi lá e fez. E eu digo: quem vai ficando nas provas vão ser os pastores, vão ser os ministros, vão ser aqueles que vão exercer a autoridade. Aí tem gente que, na hora do aperto, corre do ministério. Na hora que dá um vento de bonança, aparece no ministério. E fica nisso. E o próprio Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é apto para o reino. Ou seja, você vai ser descartado. Então que nessa noite, ao findar dessa simples mensagem, você possa rever isso e voltar a incluir no seu evangelho as provas. E para você, que é o lado contrário da moeda, que está vivendo um cativeiro espiritual, preso na mão do diabo, no pecado, chamando isso de prova, isso não é prova. Isso é maldição. A gente precisa saber separar. Tem pessoas que querem o evangelho da bonança, é só alegria, e pularam as provas. E tem gente que estão vivendo no pecado, presa ao diabo, vivendo maldições, dizendo: isso aqui é prova. Isso aí não é prova, isso é o diabo. Isso aí não é prova. A prova, a missionária falou aqui, aperfeiçoa. Ela te faz crescer. Essa situação que você está vivendo, você está definhando dentro dela. Isso aí não é prova não, isso é maldição. Você sofre, você está definhando, você não cresce, você só diminui, porque você está caindo no pecado, está pecando, você está diminuindo, está regredindo na fé, porque está no cativeiro. Mas a prova de Abraão fez ele crescer em fé. E ele foi justificado pela fé. No Antigo Testamento ainda. Então que nessa noite, nessa madrugada, início de madrugada, você possa tomar essa palavra para a sua vida. Você possa absorver ela. Porque foi muito difícil chegar aqui hoje. Foi muito difícil chegar aqui hoje. E essa dificuldade toda foi porque Deus queria falar com você agora. Para você mudar completamente sua vida. E você assumir e dizer: professor, com Deus, eu quero fazer a prova. Você vai voltar para a escola e vai fazer a prova. Volta para a escola. Você que está desviado, você tem que voltar. Não, você tem que voltar para onde você caiu. Teve um irmão que se rebelou lá na igreja e caiu. Aí ele disse: eu vou voltar para outro ministério. Ele está aí até hoje, batendo cabeça, tentando nos ministérios. Eu fiz a Bíblia, diz em Apocalipse 2:5: lembra-te, pois, de onde caístes. Ele tem que voltar onde ele caiu. Ele caiu aqui, não foi lá no ministério, não. Ele tem que voltar aqui. Ele tem que pedir perdão aqui. Ele tem que se firmar aqui. Ele caiu aqui. Está há anos aí procurando ministério, e não resolve nada. Você tem que voltar para a sala de aula. Você abandonou a sala de aula de Deus. Você largou a prova.
Você fugiu, você foi fraco. E você tem que voltar onde você caiu. Você tem que se consertar onde você caiu. É isso que você tem que fazer. Para que você possa ser provado, aprovado e adquirir nesse processo a perseverança. E a perseverança vai te dar de fruto a salvação. É essa a mensagem que eu tenho que deixar para vocês. Toma uma atitude depois dessa palavra. E queridos, a gente vai chegar aqui ao fim de mais um programa Última Chamada. Graças a Deus a missão foi cumprida. Hoje foi difícil chegar aqui. Tiveram dias difíceis, mas hoje foi muito difícil e eu dou glória a Deus por isso, porque foi prova e eu espero que a gente tenha sido aprovado nessa noite pelo Senhor, porque Ele nos ajudou, nos deu graça e você que está em casa foi abençoado, abençoado. E para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada. Esse programa é exibido aqui na 100.5 há praticamente 6 anos. Agora em dezembro vai fazer 6 anos que a gente está aqui e a gente só está aqui porque Deus levantou ofertantes. Não são empresas que patrocinam, tem comercial, são os ouvintes que ofertam. Talvez você nunca ouviu um programa como esse. E Deus está te convidando hoje para você ser ofertante também, para ajudar a manter o programa no ar. Envie a sua oferta. Sabe, às vezes tem aquele lanche que você come que vai fazer mal, você compra aquela bugiganga que você não vai usar. Você devia fazer um propósito com Deus. Senhor, eu vou lançar isso aqui lá naquele programa, onde eu estou sendo abençoado, onde a minha família está sendo abençoada. E você oferta e ajuda a manter o programa no ar e Deus vai abençoar a tua vida. Todos os nossos ofertantes, todos os dias, 6 horas da noite, tem uma equipe orando por eles de joelho, todos os dias. Então faça isso, faça parte. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. Você vai lá e escreve R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. P-U-P-L-U-S. RBT Plus. Se inscreve aí, o programa está sendo gravado, você não pegou o programa todo, você vai poder ouvir, não só esse programa, mas outros. Você vai aprender muito, tem muita coisa que é ministrado no quadro Socorro Vem do Alto, tem muita mensagem para abençoar a tua vida. E também peço para vocês que já são inscritos, que estão lá, curtam, comentem os vídeos, ponham as experiências de vocês, compartilhem com outras pessoas, porque, por exemplo, hoje tem um membro da nossa igreja que é uma bênção, vai se tornar obreiro daqui a pouco. Ele chegou lá na igreja através de um compartilhamento do vídeo do YouTube. Ele hoje é um dos melhores membros que tem lá. Ele vai se tornar obreiro dentro em breve, vai casar na igreja, vai ser batizado, vai casar lá na igreja, né? E foi através de um compartilhamento de um vídeo. O irmão compartilhou e ele começou a ouvir. E Deus transformou a vida dele. Ele está lá, inclusive está lá na construção. Quero mandar um abraço para todo mundo que está lá no Centro de Missões construindo agora. Mandaram até os vídeos aqui para mim, né? E ele está lá. E foi um vídeo compartilhado. Então compartilha. Às vezes você pensa que a pessoa não está ouvindo, a pessoa ouve. E Deus faz coisa grande, tá bom? Então se inscreva no canal. Oferte. Pastor, eu quero ofertar. Como é que eu faço? Fala com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. Para quem está na Paraíba, não precisa colocar esse 83 na frente. É só colocar 99105-6834. Para quem está aqui na Paraíba, 99105-6834. Para quem está fora da Paraíba, que a gente também tem contatos de fora, tem ofertantes de fora, você coloca 839-9105-6834. É o WhatsApp, você fala com a gente. E tem gente que já usa esse número como chave Pix, envia diretamente sua oferta e vai estar abençoando. Eu quero agradecer a todos os ofertantes que já enviaram suas ofertas. Você que é ofertante que não enviou, envie, tá? Você é muito importante. E você que ainda não faz parte, faça parte. E você que quer ajudar na construção do Centro de Missões, faça parte do Propósito 300. Pastor, que propósito é esse? Entre no vídeo da semana passada, o último vídeo lá postado, que no comecinho do programa eu vou estar explicando o Propósito dos 300. Você vai fazer parte, tem sido uma benção, tá bom? Pessoal, mas é isso. Eu vou ficando por aqui, com a permissão do Senhor. Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estarei aqui de volta. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Fui.